Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conosco no nosso segundo episódio do seu, do meu, do nosso Papo Franco de Milhões. E é milhões por quê, Larissa? Porque hoje a gente vai falar só de coisa boa, empreendedorismo, evolução e o que faz você aí tá nesse meio de empreendedores. E outra coisa muito importante, gente, não vai falar só coisa boa, não, vamos falar também de desafios, né? Porque o nosso lema é: quem alcança o sucesso é porque entende e suporta o processo. E nós trouxemos hoje uma grandiosa empresária. Empreendedora é pouco, viu, gente? Empresária no ramo aí dos doces, dos pães, da nossa cidade de Uberlândia aqui. Dos bolos, das delícias, né? Tudo aquilo que a gente gosta, que é a Thalita. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, e vocês, meninas? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Quando a gente viu o perfil da Thalita, eu, né? Porque eu conheci o perfil da Thalita, do Cantinho Doce, pela Larissa. E eu vi a gente, que é isso? Eu tô aguando a boca só de lembrar do perfil aqui. Mas, ó, antes da gente começar essa sabatina que todos nós queremos, vamos falar dos nossos apoiadores. E eu também quero fazer um pedido muito especial para vocês. Já aproveitem, já se inscrevam nesse canal, acionem as notificações, sigam o nosso Instagram, papofranco.podcast, o Instagram da Larissa, lari.silmartins, o meu, niviafranco.oficial. Gente, e Spotify e YouTube, nossa, é os mesmos nomes, tá? Então já aciona as notificações, já segue a gente e valoriza o nosso trabalho. Porque nós estamos trazendo para vocês aqui, ó, o ouro. Conteúdo de milhões. Isso aí, conteúdo de milhões. Empresárias de milhões, conteúdo de milhões e, ó, dicas que vocês não vão conseguir na faculdade. E, gente, eu quero falar do nosso Empório. Empório Natureba, não é isso, Larissa? Empório Natureba, como sempre, gente, arrasando com os petiscos, né? Algo bem suave aí para agora, parte da noite. E, claro, lá você vai encontrar variedades de temperos, chás, dessa parte do natural. Porque se é natural, é natureba. Olha isso, gente. Só quem tá aqui para saber o quanto todas essas castanhas são deliciosas. E eu tenho certeza que a Thalita também sempre usa, né, Thalita? Como ingrediente. Castanhas, deixa eu ver. Todo tipo de castanha, né? Castanha, amêndoas. A gente usa bastante, ó, lá no Cantinho delícia. E não poderíamos deixar de falar, gente, da Drinkelaria. Isso mesmo, gente. Se tem festa, tem resenha e tem alegria, tem Drinkelaria. Todos os drinks, gente, drink com álcool, sem álcool, para criança, para adulto, para todo tipo de festa. Eu recomendo super para vocês. A Drinkelaria é quem fornece aqui para nós nossas bebidas, nossos sucos. Hoje, como é terça-feira, né? E amanhã todo mundo trabalha, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente tá sem álcool, tá? Mas final de semana promete, hein? Não é isso, Larissa? Com certeza. Se tem festa e diversão, tem Drinkelaria. E continuando, eu tô muito curiosa para saber a respeito da Thalita, né? Nós vamos falar mais sobre empreendedorismo aqui, é o nosso foco. Mas eu acredito que por trás de todo empreendedor existe uma pessoa, existe uma família, existe dores, existe desejos, né? E eu e o público de casa queremos saber quem é a Thalita. Quem é a Thalita, né? Inclusive, eu quase não apareço nas minhas redes sociais. Então, por trás dos bastidores do Cantinho Doce tem a Thalita. A Thalita mãe, a Thalita filha, a Thalita agora esposa. E assim, a Thalita amiga, a Thalita uberlandense, porque eu sou daqui de Uberlândia, nascida e criada aqui em Uberlândia. Difícil, hein, gente? Ó, mais uma aqui. E a Thalita apaixonada por doces. Ai, não é à toa que é Cantinho Doce. Com certeza, Cantinho Doce. E quando a gente fala assim, Thalita, tem uma história muito bonita por trás do Cantinho Doce, igual você falou, a Thalita filha, porque sua mãe começou, né, com você no Cantinho Doce, não foi? Como que foi essa ideia? Porque é algo assim, que é do Neida. Você fazia o que antes do Cantinho Doce? Antes do Cantinho Doce, eu tinha uma loja de roupa, de bolsas e acessórios, né? Ia para São Paulo buscar mercadoria. Tinha uma lojinha pequenininha, acho que uns
40 metros quadrados. E do nada eu falei, não é isso. Eu fiquei, na verdade, 2 anos com essa loja de bolsas e acessórios. E eu falei, não, mas eu acho que não é exatamente isso que eu quero, né? E aí eu brinquei com a minha mãe. Falei, vamos fazer doce, vamos vender doces. Aí ela falou, você tá doida? Falei, não, por quê? Aí eu falei pra ela, porque quando eu estudava já lá na escola, minha mãe fazia em casa e ela fazia e eu levava pra vender na escola, né? Às vezes não tinha nem horário de intervalo, eu não tirava o horário de intervalo, ficava na sala vendendo os bombons. E aquilo ali vendia muito. Sim. Né? Nossa, eu lembro, eu era dessa fase aí de ficar comprando os bombons. Eu também comprava. Truco, sabe de quem que eu lembrei? Da tia do docinho. Quem conheceu a tia do docinho? Não, aí você falava assim, quanto que eu dou assim? R$4. Você pensava, não, vai vir um brigadeirão. Ela colocava uma moeda. Tia do docinho. Não, mas na minha época era mais barato, era R$2. Era R$2,50. O meu ainda tá barato, hein? R$5 um brigadeiro. Viu? Tá mas assim, a sua mãe sempre gostou de cozinhar? Sempre fez? Sim, assim, eu falo que a minha mãe realmente foi mãe de verdade, né? Não que eu não seja. Né? Eu fui mãe, mas tive que ser empreendedora. Sou empreendedora. Sim. Minha mãe não, ela foi aquela mãe que assim, a gente chegava da escola, já tinha algo gostoso ali esperando. Ai, almoço. E nunca ela deixou de fazer as nossas sobremesas. Quantos irmãos? De aniversário é um irmão. Um irmão. Era somente ela que fazia bolo de aniversário. Então, assim, eu vi aquilo nela, né? E falei, nossa, minha mãe tem potencial. Sim. Né? E ela fazia e eu vendia. E aí, depois que terminei o colegial, eu não fiz faculdade, não quis fazer faculdade. Arrumei um emprego aqui em Uberlândia mesmo, onde que tinha 117 funcionários. E eu falei pra ela, eu com aquilo na minha cabeça, falei, vamos vender doce. Aí ela fazia as tortinhas, eu pegava o ônibus, levava na bolsa térmica e vendia lá no meu serviço, lá onde eu trabalhava na empresa, era tipo assim, era 3 vezes mais que meu salário. Aí eu falei, mãe, vamos fazer doce. Gente, que maravilha. Então você saiu da escola já e continuou com isso, só mudou o produto. Na verdade, assim, eu saí da escola e nesse outro emprego que eu arrumei, quando eu arrumei o emprego, a gente começou, ela fazia e eu levava para vender. Só que assim, depois disso, né, minha vida tomou outros caminhos e eu saí lá da empresa e acabei indo morar fora do Brasil. Fiquei 1 ano em Londres, né, e aí veio a Maria Eduarda. A Maria Eduarda. Gente, a Maria Eduarda é um docinho também. É um doce. É por isso que é cantinho doce, então. Maravilhosa. Até o jeito dela conversar, ela é doce. Ela é mesmo, com certeza, um doce. Então, assim, minha vida foi tomando outros caminhos, né? E acabou que eu falei, nossa, meu sonho de vender doce não vai ser concluído. E você sempre teve isso desde a época da escola? Essa coisa sempre, com doce? Sempre, desde a época da escola, eu sempre gostei, sempre assim, me via vendendo algo, e aí assim, sempre vendia algo. Mas o que mais me identificava era o doce. Gente. E aí depois fui para Londres, engravidei da Maria Eduarda lá, e aí voltei, falei, e agora? Né? Juntei tudo que eu tinha que juntar lá, trabalhei lá como faxineira mesmo. Grávida? Grávida, trabalhava de fazer faxina, juntei uma grana, voltei pro Brasil. Tive a Maria Eduarda e aí abri essa loja de roupas, né? Falei, o que que eu vou fazer aqui para me conciliar, né? Para criar minha filha, né? E minha mãe, assim, me ajudava, mas só olhando ela para mim, né? Me ajudava. Eu ia para São Paulo de 15 em 15 dias. E aí falei, não, mas eu acho que às vezes agora é a hora, né? Aí eu brinquei com a minha mãe. Falei, mãe, vamos fazer umas tortinhas, uns bombons e vamos vender? Aí ela falou, não, Thalita, eu não dou conta disso mais, não. Aí eu falei, ela tinha quantos anos? A minha mãe? Bom, ela tinha uns 55. Uns 55 anos. Gente, mais ou Tava menos. jovem. Sim, tava jovem. Arrumando serviço pra sua mãe. Aí eu falei pra ela. Depois de mais velha, arrumando serviço pra mãe, gente. Falei, não, vamos tentar, pelo menos. Aí ela falou, não, então tá. Aí isso começou dentro da cozinha do meu apartamento. E você tem uma irmã ou um irmão? Eu tenho um irmão. E o que ele achou disso?
que ele achou? Ou ele, eu acho ele que ficou neutro, assim, não... É neutro, eu acho. Não acreditou muito. falou, é Pensou brincadeira assim, de ah, menina. tá doida? É. Tá brincando de casinha. É verdade. E aí a gente começou, né? Ela falou, não, então vamos. Aí comecei a fazer esses Na verdade, a minha parte é administrativa, né? E ela fazia, eu trazia as ideias, falava, vamos fazer isso aqui. Aí ela ia e Então, eu assim, ajudava, sim, ela, claro, mas assim, mais a mão na massa era a Dona Eunice. fazer mesmo aquela coisa Sim, de... a mão na a massa. receita é ela. Exatamente. Você trabalhou com a cabeça. E você falou que você trazia as ideias. Sim, as ideias. Como que você sempre. fez desde o princípio para coletar essas ideias, para ter acesso a essas ideias? Quais são e quais eram suas fontes? As fontes, as confeiteiras, né? E não daqui de Uberlândia, gente, porque assim, tem que ter novidade. Sim. O povo Né? gosta Você disso, né? Eu lembro que quando a gente começou, né? Eu ficava quebrando a minha cabeça. Eu falava, nossa, mas qual doce que eu vou vender que vai ser um diferencial, né? Para as pessoas. Porque brigadeiro todo mundo vende, né? Isso há 11 anos atrás. Então eu falei, eu preciso de elaborar um doce diferente. E assim, eu sempre gostei muito do docinho de leite ninho. Aí eu falei pra minha mãe, vamos fazer coxinha de leite ninho? Ela falou, coxinha de leite ninho? Aí nós pegamos o docinho de leite ninho, né? Fez a massinha ali, colocou o morango. Falei, agora... Aí comemos. Falei, não, tá faltando alguma coisa. Ela, mas o quê? Aí mexe ali, mexe aqui. Falei, vamos banhar isso aqui no chocolate. Aí banhamos no chocolate. Parti, comi, falei, nossa, o que é isso? Ficou louco. espetacular. E aí falei, deixa eu ver. E é uma das que a gente come lá até hoje, que tem um Sim. morangão dentro. Não pode faltar na vitrine, a coxinha de leite ninho. Então foi a criação de vocês. Sim, criação nossa. Inclusive, assim, depois, né, saiu vários doces parecidos, mas, assim, eu não sei se eu consigo buscar isso lá e provar que essa coxinha de leite ninho há 11 anos atrás surgiu do Cantinho Doce. Sim, foi ideia sua. Né? Foi ideia nossa. E aí eu falei, nossa, deixa eu ver se vai dar certo, né? E antes, assim, a rede social sempre foi bom. Eu vendia no brechó das amigas. Você já ouviu Eu falar? estava lá no Brechó das Amigas. Então, eu ajudava postava nos no grupos resgate dos- de animais na época. Quando era solteira, né? Porque Eu acho Eu que tinha eu lembro tempo. de alguma coisa, assim. Então, e aí eu falei, vamos postar. Menina, E nisso, você não tinha loja, você só vendia... só na cozinha de casa que a gente Ah, produzia. Eu postava nos brechós, né? Nos grupos. Ia lá e ia vender. E aí as meninas ligavam, mandavam mensagem, né? Ó, quero 2, quero 3, quero isso, aquilo. E aí a gente foi criando outras opções de doce. Mas naquela época não tinha iFood? Aí como que vocês faziam? Eu entregava. Ah, Eu entregava. você pegava seu carro e Eu entregava. pegava meu carro, a minha filha, colocava dentro do carro e Tchau. entregava. Tchau. Aí fazia um itinerante pra otimizar. Assim, geralmente a gente fazia uma rota, né? Pra fica mais fácil, ficar mais fácil. Mas o que me chamava mais atenção era que era só no Santa Mônica. Todo mundo do Santa Mônica queria comer meus Por que doces. será? Eu Porque, falava, será "Ai, que gente, eram mas mais jovens, mais... eu acho que, acredito que sim, assim. E até hoje, né, a gente tá no iFood, 70% do meu delivery É de lá. é no Santa Mônica. Não, meu Santa Mônica é É gigante. no Santa Mônica. Santa Mônica é gigante. E eu sei que essa coxinha de leite ninho foi um sucesso, sabe? Veio gente de fora, teve aquela... como é E que você é o nome patenteou dela? a Adriana coxinha? Santana, que ela é a esposa do Rodrigão, do Big Brother. Ah, Ela sei. compartilhou na época, porque assim, era uma coisa assim, não, mas coxinha. E as pessoas chegavam lá na loja, né, e queria saber que coxinha Que é era isso? essa. Porque coxinha a gente conhece como coxinha de sal, né? E aí veio outras, né, outras inspirações, e você pega um doce ali, cria aqui. Mas o essencial é ter um diferencial, com certeza. O que foi o seu carro-chefe foi algo que ninguém tinha. Ninguém tinha. Porque aí te marcou. Todo mundo Sim. sabia que quem tinha coxinha era só você. Era só nós. Ou se outra pessoa depois criou, mas não pega. Não pega, porque quando o negócio... Criaram, com certeza. No caso, como ela começou a fazer e foi testando os ingredientes só dela,
É difícil outra pessoa fazer igual. É acertar. Quase impossível. Sim, É porque tem o feeling, né? Você vai sentindo o sabor. com certeza. O que você sente, ninguém sente, entende? Mas além disso, ainda tinha um segredo, porque assim, as confeiteiras que estiverem aí ouvindo a gente, até a mão da pessoa faz a diferença. Faz. Né? Se a mão é Massa. quente, se a mão é fria, sempre tem um segredinho. Tem o Sempre dom, né? tem. Porque quem mexe com cozinha, quem cozinha assim em Sim. si, tem que ter o dom. Eu falo isso porque quando você vai num lugar que a comida é boa, que você vou te dar um exemplo assim, a gente é restaurante. Você vai no restaurante, a comida é boa, 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 de repente você vai lá, aí quando você conversa com o Mudou. pessoal, mudou as cozinheiras. Mudou. Uhum. Então realmente dá essa diferença, Dá a diferença. porque a pessoa que mexe com comida, eu acho que no geral, ela tem que ter o dom, ela tem que gostar Sim. de mexer com isso, porque O meu segredo era esse. Minha Geralmente, você é muito Fazia você é uma boa gosta, ela consumidora, ama, né? faz com amor. fazia com amor. O amor, e outra coisa, o amor, ele dá um toquinho Exato. especial. Agora, eu tenho uma dúvida. De quanto tempo vocês estão no mercado, no total? 11 anos. 11 anos, 11 ok. anos. É, Na confeitaria, 11 anos. dessas criações, teve alguma ideia que veio da sua filha ou de crianças, assim, que falou, nossa, por que você não faz assim, coloca isso e isso? Porque é costume acontecer, né? Por exemplo. Teve agora, inclusive, né? A gente vende bastante bolo caseiro. Aí ela falou assim, mãe, faz o bolo caseiro que a Bisa fazia. Que era a minha avó. Aí eu falei, nossa, mas já faço, Maria. Ela falou, não, aquele que vai aquela casquinha de chocolate por cima. E aí nós pegamos a receita com a minha mãe, né? A receita da calda de chocolate. E hoje é o bolo mais vendido. O Uau. bolo de cenoura com a casquinha de chocolate. É o mais vendido no nosso delivery. É o mais vendido. É o mais vendido. E bolo de cenoura é E maravilhoso. assim, gente, ele é perfeito. Realmente é muito gostoso. Eu já quero experimentar, quero comprar pra Rafa também. Esse daí é o que é carro-chefe. Sabe por que É eu bom. pergunto isso? Porque sempre acontece, né? Os melhores consumidores, por mais inocentes que eles sejam, são as melhores ideias. Sim. É os filhos, é os sobrinhos, entendeu? É, Geralmente são as ideias que mais reverberam em todas as esferas. Por exemplo, no Desmarquetis, no primeiro episódio do Homo, que a criança foi e falou pra mãe, você viu? Mamãe, por que você não faz pra mim? Ou não faz... Ela tava jogando futebol dentro de casa. Uhum. E aí, ela, nossa, eu só amei, ela vai ficar imunda. Mamãe, você não trabalha com sabão? Por que é que você não cria um sabão que limpa a meia de criança que joga futebol? Bingo! Acabou. Ela Sim. criou um O Omo. sabão Omo para... Inclusive, criou o slogan, se sujar faz bem. Pronto, Olha só. tá Que é bom. limpa. Agora, falando em marketing. Como que funcionou seu marketing no começo? E qual foi a evolução que você colocou que você acha que deu um up? Você falou assim, ó, vou sair daqui de casa e vou ter um ponto. Pra sair de casa. Isso. O que você usava para poder divulgar? Que você mudou e foi muito Brechó bem, assim. das amigas e a coxinha de leite ninho. Foi... Sim, mas qual meio de marketing que você usava? É, porque na época não tinha WhatsApp. Na época era Facebook, Não, né? tinha. Facebook. Era Facebook, mas eu acho que já tinha WhatsApp. Ou não? 11 anos 11 anos atrás? Tinha. Não, era o inbox, né? Messenger. Era o Messenger. Isso. Exatamente. Mas aí já tinha Elas essa mandavam ferramenta no... Ou ligava também. Não, já tinha essa ferramenta no Facebook mesmo. Tinha grupo. Tinha páginas, né? Aí você conseguia colocar mesmo. Comunidade, tinha sim. comunidade. É comunidade. Então foi pelo Face. Não Sim, tinha Instagram, Facebook. não. Não, Instagram não. Não tinha Instagram nem WhatsApp. Era Facebook. Era Comecei Não, o já. WhatsApp sim. tinha, porque foi na época que a Rafa nasceu, tinha o WhatsApp já. Eu acho que já tinha WhatsApp. A Rafa nasceu já 11 tinha anos 3 atrás? anos. Aham. 2014? Não, acho que não tinha. Tinha, não. Acho que não tinha. Não? Acho que era realmente... Pausa para era a pesquisa, gente, só para nós saber. Vai. Era o Messenger mesmo. chama não nosso tinha pai. WhatsApp. Era o Messenger. Não, mas o Messenger era mais usado para vender. Eu comprava muito pelo Messenger mesmo, mas Era o eu acho que já Messenger. tinha Não WhatsApp. Eu acho que não. Acho que não tinha. Eu também. Porque foi na época que a Rafa Nossa, nasceu. então tinha. Então tinha. Tinha. Mas não era uma ferramenta Não, mas não usada. era muito usada. Mas era o Messenger. E eu Facebook, lembro, inclusive, o Facebook era era forte. que o WhatsApp era muito melhor de ser usado no Apple. E nem todo mundo tinha Apple. Eu não tinha Sim. Apple. E eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu tive que mandar mensagem de texto. E foi 2014. Ah. E eu falava, gente, vocês não mandam mensagem no WhatsApp aí? Ninguém queria usar o WhatsApp.
Nossa, mas, ô Thalita, e como que foi essa questão da evolução? Que você falou assim, ó, aqui em casa não tá comportando mais. A gente vai evoluir pra um ponto. Realmente, assim, não comportava mesmo mais, né? Porque eu tinha uma geladeira de casa mesmo, igual essas que a gente tem em casa. Cozinha normal, né? Cozinha normal. E eu falei, mãe, e agora? Aí ela falou, aí agora você se vira, você que arrumou isso? Aí eu falei, meu Deus. Mas ela tava achando bom, assim, a Sim, repercussão ela que tava tava achando acontecendo? bom, mas a minha mãe, ela era muito medrosa, sabe? Muito. No começo ela tinha muito medo. Até porque, gente, nós não tinha nada. Nós tinha o dia e a coragem, né? Então, assim, ela falou, gente, o que vai dar isso, né? E a gente começou a vender e, assim, muita procura realmente, né? E era só eu e ela, não tinha funcionário, só eu e ela em casa. E a Maria bebê. E a Maria, 6 anos ela tinha. Não. 6 para 7 quase ali, 6 anos. E aí eu falei assim, não, vamos arrumar um ponto. Aí ela falou, mas que ponto? Falei, o seu. Ela morava num sobrado, em cima e embaixo tinha os cômodos comerciais. Aí tinha um da esquina, né? E eu já visionária, falei, vamos pegar o da esquina, manda esses inquilinos embora. Ela falou, não. Esse é o que pega ela lá. falou, não, vamos devagar. Ela sempre falou isso pra mim, vamos devagar, vamos com calma, com cautela. Aí eu falei, ok. Aí eu falei, então vamos pegar o pequeno, mãe. Aí pegamos o cômodozinho pequenininho. Acho que eu não mandei a foto pra vocês, mas depois eu mando. De vez em quando eu gosto de olhar lá, de acordar assim. A nostalgia, evolução, né? evolução. É. E aí nós pegamos esse cômodo. E aí eu falei, e agora? Gente, uai, só tinha o quê? A geladeira. Não, teve que comprar tudo. Não, eu peguei tudo da minha casa. Peguei a geladeira da minha casa, comecei com o que eu tinha em casa, porque como ela tinha a casa dela e eu a minha, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os meus eletrodomésticos aqui, geladeiras, minhas coisas, e eu vou morar com você por um tempo. Ainda fui pra dentro da casa da minha mãe. Sim. Nossa, literalmente quase 24 horas juntas. Sim, 24 horas. E assim, realmente a gente ficava assim, era das 7 da manhã até 2, 3 horas da manhã, todo dia. Isso foi 1 ano da minha vida. 1 ano, sabe, a Maria Eduarda foi criada debaixo de uma mesa. Nossa, Meu Deus. Sim. E de domingo a domingo? Como que era? Domingo a domingo. Eu fiquei 1 ano dedicando a minha vida ao Cantinho Doce. E o nome Cantinho Doce, como que foi essa ideia? Já foi assim, quando vocês abriram o ponto, já veio... Por que Cantinho Doce? Porque era pequena a loja. Era pequenininha. Eu falei, tem que ser Cantinho Doce, gente. Cantinho. Aí, eu falei, mãe, não quer o cômodo da esquina. Vamos pegar esse aqui, então tem que ser o Cantinho. Caraca, o nome casou muito. Deu muito certo. E aí, menina, nós colocamos, né, as coisas lá dentro. Aí ela falou, tá, e agora o balcão? Eu falei, vamos lá comprar um balcão. Ela falou, não tem coragem. Como assim não tem coragem? Thalita. Eu falei, mãe, nós passamos no cartão, vamos parcelar Vamos isso. divide 24 Nós vezes. fomos lá na Plash Center. Plashlar ou é Plash Center é de embalagem, inclusive são meus fornecedores. Plashlar. Aí compramos um balcão na época. Eu sei que gastamos lá uns 10 mil reais e parcelamos umas 20 vezes. Falei, nossa, e minha mãe, ela era muito medrosa. Né? Eu falei, mãe, vai dar certo, confia. Ela falou, não, vai dar certo, já deu. Aí ela agora tem conta pra pagar. Já deu, ó. Agora vamos trabalhar. E aí foi assim que começou o Cantinho Doce. E aí eu continuei postando, anunciando ali nos brechó. E as meninas me convidavam para participar, né? Que elas montavam as feiras. Não sei se vocês lembram. Nossa, bombava, né? Sim, hotel. E aí eu ia, na verdade. Minha mãe fabricava os doces, eu ajudava ela. E por enquanto tava só eu e ela. E eu ia para lá, nas feiras, vendia nas feiras. E assim, era sucesso. Todo mundo perguntava, onde que é a loja? Eu tinha até meio assim um receio, né? Porque era no Roosevelt, pequenininho, aquele cantinho pequenininho. Aí eu dava o endereço. Teve um dia, gente, sério, tinha umas 100 pessoas lá na porta. Minha mãe falou, meu Deus, o que a gente vai... Fila! Mas era fila mesmo, assim, aquela coisa surreal, que eu olhava assim, eu não sabia se eu trabalhava ou se eu agradecia a Deus e a minha mãe por ter acreditado naquilo. Nossa, eu cheguei até a arrepiar. Eu tô com vontade de chorar. E assim... A Nívia é chorona, tá? Vai preparando. Eu choro. Mas é porque é emocionante, né? Pensa. Não, tipo assim, na hora que você abriu a porta, o povo já tava esperando.
Não, Ou foi assim, assim, ou na depois- verdade a gente já tava ali, né, no ponto ali, já no cantinho ali, e anunciando, igual eu te falei, participava das feiras, pessoas começavam a perguntar, né, onde que é, e aí chegava final de semana, teve esse final de semana que foi, assim, realmente inesquecível. Sabe, nós não demos conta de atender, era só eu e minha mãe, era muita gente querendo, e assim, tinha cliente que ficava bravo, né, falava, mas como que você anuncia uma coisa que você nem tem? Aí eu falava, nossa, Deus, o que eu faço? Me ajuda. Aí eu falei, minha mãe, vamos contratar um funcionário. Vamos colocar uma pessoa pra ajudar. Mais um. Ela falou, você tá ficando doida mesmo, da cabeça? Minha mãe, ela só me chamava de doida. Ela falava, mãe, nós não vamos dar conta de atender, olha o tanto de gente. Geralmente, a gente bota o pé pra Deus dar o chão. Mas nesse caso aí, Deus deu o chão, você não tava conseguindo pisar. Então. Não tava conseguindo pisar. Uau! E que é isso? Eu falei, gente, onde que eu vou arrumar funcionário? Como que contrata funcionário? Como que é isso? Aí, no cantinho, lá no cômodo que a gente tava, tinha uma inquilina da minha mãe, dos meus pais, né? Que era um sobrado, eles têm um sobradinho lá do lado. Aí me sai a Bia. Aí eu olhei e falei, oi, tudo bem? Aí ela tava com o uniforme do Bahamas. O Bahamas era quase de frente à loja. Ela falou tudo. Falei, você trabalha lá no Bahamas? Ela falou, sim. Falei, você não quer trabalhar aqui com nós, não? Gente, do lado da sua casa. Falei, o que você faz? Ela falou assim, Ladra de funcionário. Sim, eu falei, o que você faz lá? Ela falou, asso pão. Eu falei, não, que pão? Vem, vamos fazer doce. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, não, você quer vir? Aí ela falou assim, não sei. Aí ela ficou meio assim. Tipo assim, e ela nem sabia. Tipo Como assim, assim? não Do só Neida? vem. Como assim? Aí eu falei, né, já liguei pro meu contador, falei, mas assim, na verdade, eu sabia contratar, eu brinquei aqui. Eu sabia que eu já tinha a loja de roupas, né? Tive lá atrás, eu tive uma funcionária. E aí eu falei, não, quanto você ganha lá? E ela falou, não, X e tal. Eu falei, não posso te oferecer muito agora não, mas eu te garanto que você vai ser sucesso aqui. Pelo menos que você Ela tira falou lá, você assim, tira aqui. Thalita, mas eu não sei fazer doce. Falei, não, minha mãe te ensina. Isso aí não vai ser... Problema. Não vai ser problema pra nós. E aí ela falou, então tá. Ela Nossa, falou, do posso lado te da dar a casa resposta dela? amanhã? Falei, pode. No outro dia ela falou assim, já pedi demissão. Gente, nossa, não, Agora não tem mais jeito. agora não tem. não tem qualidade de vida melhor do que trabalhar do lado de casa, Então, não? Que e isso? a gente morava em cima, né? Aí? Ela morava em cima, mas assim, do lado do sobrado. E eu e minha mãe, meu pai também morava lá com a gente, a Maria morava em cima. E aí foi a história do cantinho. Aí lá, nesse cômodo, a gente ainda chegou a ter 3 colaboradoras lá. 3. E era muito pequeno, era tipo assim... Era uma de costa pra outra, e mexer a panela já esbarrava uma na outra. Um cantinho mesmo. Um cantinho mesmo. Uma dúvida. Você disse que já trabalhou com loja de roupas. Sim. A experiência que você teve com a venda de têxtil, vestuário, ajudou você no Cantinho Doce? Ou não ajudou em tudo? Você teve que aprimorar muito mais? São coisas sim, diferentes. eu acredito que ajudou, mas assim, eu falo que empreender não é muito de curso, de aprender, não. É Acho sempre que um desafio, né? Desafio, é garra, é vontade. Eu falo que é dom. Né? Porque Tem que assim, ter dom. aqui eu tô falando a parte boa, né? Mas teve vários dias da gente passar, tipo assim, 2, 3 dias de vender R$100 por dia. Qual que foi o maior desafio que você Esse. angustiou? Esse de vender? Esse, né? Porque assim, quando é novidade, né? Bum! Todo mundo quer conhecer aquilo ali, né? Então, é onde que eu sempre lembro da minha mãe, né? Das falas dela. Vamos com calma, porque é novidade, vai vender, realmente vendeu bastante, né? Assim, as pessoas ficaram curiosas, mas passou. E aí, quando passa, você tem que fazer o quê? Reinventar, né? Construir algo novo, né? Melhorar aquilo que você já tem. E aí, por diante. Então, assim, empreender é isso, né? E era diferente, tipo, o ramo que eu trabalhei de têxtil, né? Com bolsas, acessórios. Mas, por um outro lado, eu já falo uma outra coisa. Nem sempre é diferente. Porque roupa, bolsa, acessório, a moda, né? Que a gente fala, muda, né? É estação outono, inverno, e tem cores, né? Agora, e a confeitaria é a mesma coisa. Você tem que mudar também, nem que seja você pegar um bolo que você já tem, né? E confeitar ele ali diferente para falar assim, gente, isso aqui é uma novidade. Né? E sempre aperfeiçoando, melhorando. Qual esse dificuldade que você teve quando você vendia roupas que você não tem
no ramo de alimentos? Dificuldade quando eu vendia roupa. Qual a dificuldade que você tinha quando você vendia roupas? Que hoje você não enfrenta mais essa dificuldade, esse desafio. Falo isso porque tem gente que tá querendo vender roupa, entendeu? Aí já quer saber, né? Eu falo assim, muito Mas assim. eu sinto vontade, hein? Você ainda sente vontade? Eu tenho um Porque tem gente que fala assim, é difícil, sonho de é difícil juntar escolher, agora. é difícil achar um estilo, é difícil ir pro Brás, é difícil... eu não sei se tem confecção ou se eu faço revenda, né? Então, essas seriam as dificuldades que quem tá de fora enxerga no ramo de venda de roupas. Mas, olha, aí você fala assim, não, hoje, no ramo de alimentos, vendendo alimentos, eu não tenho essas dificuldades, não tenho esses totalmente desafios. É totalmente diferente. São desafios diferentes. Vender Diferente. é igual. Sim. Você vê E olha que pra mim não era dificuldade por 25 de março, por Brás, na chuva, no sol. Não era dificuldade. Então, é o que eu falo, o empreender, sabe? Eu acho que tem muito do que você quer, entendeu? Se você gosta. Se é realmente o que você quer. Igual esses dias, um colega, né, empreendedor, falou, o que você faz em fila de supermercado ainda, Thalita? Eu falei, gente, eu gosto. Eu gosto, ué. Eu gosto de ir no supermercado, eu gosto de comprar. Nossa, Ama ir no mercado. Então, eu não gosto muito de ir no mercado, não. Eu gosto de fazer as minhas compras. Eu também gosto. Mas você acha que essa questão da compra não é controle? Eu acho que eu gosto de ir no mercado porque eu gosto de ter controle. Eu gosto de ter controle. Eu gosto de tudo aqui, ó. Também. E eu gosto de ir no mercado que eu já começo a imaginar as coisas funcionando, assim. Parece que eu vou comprando. Faz parte da cocriação. Pode ser? Também. De sentir, de pegar, de se ver fazendo isso, aquilo. Exato. E assim, desde quando era lá no mundo deixa de ser um controle. É controle. Lá nas roupas e tal, na bolsa, eu poderia, né, fornecedores, essas coisas, mas não, eu gostava de ir lá ver. Né? Não, mas é totalmente diferente ver do que comprar na internet. Falo isso muito pra Nívia, é diferente. É diferente. Eu te falo isso porque até pra vender produto natural eu gosto de ver. Não, deixa eu ver, deixa eu comer esse trem aqui pra ver se é bom mesmo. E tem que ter isso. A questão de roupa com a confeitaria, eu acho que é só inovação que é diferente. Porque a confeitaria, se brincar, inova muito mais. Eu acho porque que roupa é mais. 4 fases. Outono, inverno, verão e qualquer outro? Primavera. Aí tem isso, né? Então, e outra coisa, roupa... Eu não sei se você concorda. Roupa, as tendências já começam a sair um ano antes do que vai ser do próximo ano. Sim, mas tem a questão também dos tickets, né? Porque se a pessoa que vende modinha, por exemplo, ela nunca não vai vender as roupas base, as peças base. Entendeu? E aí você vai. vendia só a bolsa? Você vendia modinha? Não, eu vendia modinha, bolsa, acessório, modinha troca assim, ó. E assim, né, eu mesmo lá na época das bolsas, igual os doces, né? Quando eu abri a loja, a gente abriu no Santa Mônica, meu cardápio era um livro. Era um livro de doce. E eu tive que ir cortando isso, né? E porque até não hoje eu consegue fazer tenho tudo, que né? dar uma segurada. Você acha que é mais bem sucedido no ramo de doceria, de bolos, quem tem um cardápio mais diverso ou menos diverso? Nossa. Antes eu achava que era mais diverso. Hoje eu acho que diverso, mas assim... Mais específico, mais afunilado. Porque, assim, quando você abre demais o leque, né? Um cardápio muito grande, você vai precisar de muito colaborador, né? Material, mais estoque. Então, assim, hoje eu já aviso mais, realmente 100% e talvez qualidade. vai ter quase a mesma demanda, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu devo ter na loja hoje umas 6 opções de torta de leite ninho. Aí vai mudando. Leite ninho com Nutella, leite ninho morango e Nutella, leite ninho com abacaxi e leite ninho... Brigadeiro. Então, assim, leite ninho com brigadeiro, só leite ninho. Então, tem público para todo mundo? Tem. Mas precisa de tudo isso? Hoje eu falo que não. Então, assim, inclusive eu tô dando uma enxugada no cardápio. Não, e outra coisa, é muito perrengue, né? Que passa, não? É muito perrengue. Porque é funcionário, né? Acho que o que pega de ter leque é funcionário, gente. Antes tem muito leque, pega a questão... porque cada um tem um forte. Sim. Cada funcionário tem um forte. Tem um funcionário que o forte é doce, o forte é torta, entendeu? Então, assim, a gente tem que... E, assim, uma dificuldade que eu enfrentei ao longo desse tempo, desses anos, foi na saída da minha mãe.
Porque, assim, como que funcionava? Eu falava assim, vamos criar isso aqui? E ela topava. Ela falava, vambora. E era assim, os funcionários falavam, o que vocês fez? Entendeu? Criamos algo ali juntas. Entendeu? Eu trazia, ela falava, vamos criar, e criava. Então, eles chegavam e falavam, nossa, eu quero comer aquele doce e tal. Então, hoje eu tenho dificuldade, porque assim, como as meninas, a demanda aumentou demais, né? De 3 colaboradoras, hoje eu tenho 16. Então, assim, a demanda aumentou muito, né? Então, isso é uma dificuldade. Vamos falar o cardápio da Páscoa. Quando eu falo, meninas, hoje nós vamos elaborar o cardápio da Páscoa. Nossa, aquilo ali para elas porque a demanda já é grande, entendeu? Ela não para, a produção não para. Hoje eu tenho 2 turnos na confeitaria, né? Então, para elas Daqui a pouco vai ter que aumentar mais uma unidade. Né? Passar a unidade para essas bandas de cabra, estão precisando aqui. Quem sabe, né? Eu tô trabalhando a cabeça da Maria Eduarda agora para aumentar a próxima unidade. Com certeza. Porque ela que vai dar continuidade, Sim. né? Inclusive, essa semana ela falou, mãe, posso ir lá na confeitaria? Né? Eu falei, uai, claro, Maria, pode ir. Aí ela falou, nossa, é muito difícil confeitar. E é o que você falou, porque assim, a questão do funcionário, do colaborador, eu assim, como eu fui de poucas oportunidades, eu gosto de dar oportunidades, né? Então, às vezes chega um e fala assim pra mim, Thalita, o fulano não serve. Fala, ele para alguma coisa ele vai servir, entendeu? Ele vai conseguir. Que seja no atendimento, que seja auxiliar a confeiteira. Então, assim, é outra dificuldade que eu encontro. Pode falar. Quando a gente tem também, igual a produção sua não para, as pessoas que estão trabalhando não conseguem pensar no novo. Porque a gente fica automatizado. Exatamente. É por isso que você tem essa dificuldade. E a sua mãe, querendo ou não, ela cozinhou uma vida inteira. Sim. Então tinha muita criatividade guardada ali. Agora, quando a pessoa fica muito no automático... Sim. Inclusive, sua mãe saiu faz quanto tempo? Minha mãe saiu na pandemia. Nossa. 5 anos. Eu aposentei ela. Eu falo. Nossa, e então foi assim... 5 anos. Nossa, e a pandemia... Não foi fácil a saída da minha mãe pra mim. E ela saiu no começo ou no final? Porque a pandemia... Ela saiu no começo. No começo que, assim... E bom, porque aí todo mundo dentro de casa, todo mundo comendo. Não sei se teve um assunto, tipo assim, não sei quem tá com Covid, né? Ou tá com suspeita. Eu acho que era algum colaborador meu. Na hora, eu peguei na mão da minha mãe e falei, mãe, até aqui a gente seguiu junto, mas da agora eu vou seguir sozinha. E ela falou, não posso. Eu lembro que, nossa, assim, foi muito resistente, sabe? Nossa, ela ficou muito chateada. Ela ficou assim, ela achou que eu não ia dar conta, né? E eu também achei que não ia dar conta sem ela. Pra mim foi um processo difícil, né? Eu sofri muito, e ela também, nessa separação, nossa, assim, por causa da pandemia, né? E aí eu falei, pode ir embora pra sua casa. E ela... Foi assim, chorando. Ela foi chorando e eu fiquei chorando. Não. Falei, mãe, pelo menos até passar. Depois a gente vê o que faz. Né? E assim, eu acho que com o tempo ela, né, foi acostumando. Porque a pandemia durou, uns 2 anos? 2 anos. 2 anos. E a hora que chegou a Páscoa, sem a minha mãe, o que eu fiz? Falei, o que eu faço agora? Sem a minha mãe, entendeu? Porque eu falo, por mais que tinha aquele tanto já de colaborador, mas não era minha mãe, entendeu? Não era a dona Eunice ali. Sim. Então eu falei, eu tô lascada agora nisso aqui. E aí ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as cascas pra você. Aí a gente arrumou um espaço e ela fez toda a produção de casca. E foi assim, a última Páscoa que a minha mãe ainda morava aqui em Uberlândia, que ela participou, eu acho que foi não a despedida, porque a minha mãe não morreu, viu, gente? Graças a Deus. Mas, assim, nós vendemos, assim, absurdamente ovo de Páscoa, sabe? Eu ia lá buscar essas cascas, eu não podia abraçar minha mãe, eu não podia encostar na minha mãe. Não, foi um processo, assim, doloroso. E a pandemia, em relação à evolução, foi uma época boa de crescimento, você considera? Pra mim, foi 100% bom, falando... comercialmente falando, né? O iFood bombou. Bombou. A gente fazia 480 entregas todos os dias. 480 entregas. Você sabe o que é você liberar 480 entregas? Por isso que eu já quero aposentar, viu? Trabalhei demais. Nossa, trabalhei demais na pandemia. É muito.
Muito. Cara, e na pandemia você ficou Pra lá. uma confeitaria é muito. E na pandemia você dormiu lá 24 quase. horas na linha de frente com os meus colaboradores. A gente reduziu, acho que... Não, na verdade, não reduzimos. O meu não precisou de, sabe, que tinha um negócio, né, que a pessoa tinha que ficar... Não, era só grupo de risco, não? Idoso, grávida. eu não tinha colaborador... Na verdade, eu tinha uma grávida. Até comentei com o meu esposo, falei pra ele que eu tive uma grávida lá, que ela trabalhou os 9 meses na linha de frente comigo. Ela não levou um atestado, ela não faltou nem um dia. Olha e só. ela honrou aquela confeitaria até o último dia dela de gravidez. Chama-se Edline. Edline. Parabéns, Gabi. Parabéns. Parabéns, É isso aí. porque... Toda honra e glória Mas pra ela, porque... você não chegou a passar, tipo assim, um pegar e passar pro outro, não? Não, a gente teve lá colaborador que pegou e aí afastou, né? Mas não chegou de Teve. passar pra todo mundo, não. Não Graças tivemos a isso, Deus. não. Não, graças a Deus. Sobre Nem perdemos colaboradores, ninguém também. é uma coisa que é muito importante e talvez sirva até de lição para o pessoal de casa. Com a sua experiência de 11 anos, quais são os critérios imprescindíveis que você usa para fazer a contratação? Que o de funcionário colaboradores? precisa ter. Pra você hoje. Nossa, hoje... Você vai ensinar o pessoal de casa também a contratar. Falar, ó, escolhe isso, isso e isso, que é uma coisa que você pode flexibilizar, mudar, é uma coisa importante. Bom, eu acho que assim, a contratação ainda continua sendo um desafio para nós, né? Porque a geração, né, que tá vindo. Então, assim, essa geração... E assim, minha filha, eu vou falar da minha filha. Então, pra não, né, não achar que eu tô falando aqui da geração. É uma geração que... Deixa eu ver como que eu falo, gente. Eu não sei se é porque, assim, eu enfrentei tanta coisa com 15 anos, né? E até aqui. Então, assim, eu falo que é uma geração que... Não passa dificuldade. Não quer passar dificuldade. Não quer passar dificuldade, sabe? Às vezes você vai ensinar, também não quer aprender. Então, eu acho que muita coisa também vem lá da casa da gente, que eu sempre falo em reuniões, eu falo para minhas funcionárias e eu dou de exemplo a casa da gente, né? Porque, assim, se um lar não for organizado, se a sua casa não for organizada... Né? E uma casa tem sempre o quê? A mãe, o pai, o irmão, né? E quem que é os líderes dessa casa? É a mãe e o pai, Sim. certo? Que dá ordem. Sim, pelo menos na minha época era assim. Então, quando eu falo da geração, né? Que às vezes você vai falar, o funcionário chegar atrasado, né? O uniforme. Então, assim, a gente tem que cobrar umas coisas que é o básico. Compromisso, né? Sabe? Que se tornou muito difícil para eles. É como se você estivesse ofendendo a pessoa. Então, assim, sabe? Eu sempre falo, eu converso, porque eu tenho essa dificuldade na contratação. Então, quando eu vejo que eu vou encontrar um problema ali naquele colaborador, eu subo e vamos lá no escritório. Deixa eu te falar, assim, porque, aqui... E assim, são Mas a pessoa, da minha empresa. vamos supor, você pegou o currículo da pessoa. A pessoa sentou frente a frente com você para fazer uma entrevista. O que é que você costuma observar nessa pessoa? Ou o que geralmente você pergunta para ela para você descobrir se ela encaixa ou não na sua empresa? Pode ser sincera. Vontade? O que é que você faz? Sabe, eu vou te contar. Por exemplo, eu ouço muito podcast, por isso que a gente criou o nosso podcast. E tava... O cara que criou uma escola de inglês. Ele falou que sempre ia contratar as pessoas, ele observava se ela tinha atitude. Ele ia contratar, por exemplo, uma faxineira, ele jogava uma vassoura na porta. Se ela passasse por cima da vassoura... Não servia. Ela não tinha atitude para nem levantar a vassoura. Eu achei isso... Incrível. Uma coisa maravilhosa. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ver se a pessoa tem atitude. Porque nem sempre você vai fazer só aquilo que você foi ordenado a fazer. Obviamente, existem perfis e perfis de pessoas. Sim. Mas eu gostaria de saber da Thalita. Como que você faz para verificar se essas pessoas têm esse perfil para estar no Cantinho Doce? A gente até tenta fazer o perfil e identificar, né? Porque compromisso. Hoje, para mim, o que eu prezo é compromisso. Então, eu vou olhar para você e vou falar, vou te perguntar, você é uma pessoa compromissada?
né? Quais que são suas qualidades, quais que são seus defeitos, né? Porque na contratação, né, às vezes fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, assim, Todo mundo fala o que a gente quer ouvir. o que a gente quer ouvir. Tudo bom, Então, lindo. assim, para mim, a contratação hoje, eu não consigo identificar a fala da pessoa. Eu preciso de ver ali uns dias, por isso que tem um período de experiência. A gente diminuiu esse período de experiência, porque eu até ouvi uma vez um psiquiatra falando, né, um psiquiatra, na verdade, ele é daqui de Uberlândia. Até sobre relacionamento, porque relacionamento, é o que eu falo lá na casa da gente, comportamento. Então, assim, a pessoa não vai passar de 6 meses, ela vai te dar o sinal de alguma coisa. Nossa, eu acho que com 30 dias. Eu acho que até antes. Então, exatamente. E assim, então eu prefiro esperar. Por mais que eu pergunto, faça as perguntas, questionamento, né, ali tudo. E já tive assim, falo, nossa, agora eu acertei nessa contratação. Dá 2 dias, nossa. Não é o que eu esperava. Não volta. Ai, Não vai mais trabalhar. Simplesmente não vai. Simplesmente não vai. Gente, assim, some. esses dias eu vi some. um meme na internet. Sim. Contrataram a pessoa, no outro dia a pessoa não foi trabalhar. Por quê? Não, porque minha mãe não foi me levar, mas que você não veio de ônibus? Eu não quero. Sim. Gente, se eu me deparar com a situação dessa, eu acho um absurdo. Não, mas ué. E, Meu assim, Deus do esse céu. tem sido um desafio. A gente pra precisa mim do até trabalho. hoje. Na verdade, ainda mais agora. De todos os desafios, você acha que contratar é o mais difícil? É o mais difícil. É o mais difícil. É o mais ter difícil, gente porque, compatível. como eu falei lá, minha funcionária, a primeira que a gente teve de Cantinho Doce, ela simplesmente largou, né? Pediu demissão. Eu não sei, mas eu vou aprender. Estou disposta. E realmente aprendeu. Inclusive, minha mãe ensinou para ela qual que era o nosso carro-chefe. A coxinha de leite ninho. Minha mãe falou, isso aqui não pode sair uma vírgula diferente. Né? Claro que não era igual a minha mãe fazia, né? Mas ela fez, assim, perfeitamente no tempo que esteve com a gente. Então, assim, hoje é essa dificuldade, porque você vai, né? Vamos falar assim, às vezes contrata, eu já levei confeiteira em São Paulo, entendeu? Pra ver feira, essas coisas, ver as novidades. Isso é muito bom, essa questão de inovação, que é uma coisa que eu vejo que você tem essa criatividade, você busca. Você leva isso para elas também? Leva elas, compro traz curso. Tô sempre, sabe, mandando link. Porque foi assim que eu profissionalizando, comecei, entendeu? Quando você me perguntou o que, né? Comecei ali, olhando, vendo, né? Pesquisando, estudando sobre o produto. Então, assim, eu queria que elas fossem assim, se interessassem também dessa forma. Todas todas que não se interessam? Não, tem várias, igual esse dia a gente deu um curso lá, né, de café para elas. Então, assim, você consegue ali identificar quem vai para frente, quem não vai, quem tá interessado realmente. Quem vai tocar aquela... E, gente, eu sempre falo uma coisa assim também, até porque eu tiro isso para mim, de experiência de empreendedorismo. Eu hoje estou no ramo da confeitaria. Se eu não gosto, eu não quero, passa para frente. Sim. Entendeu? Anuncie e venda minha loja. Eu falo, eu não mudo a cara não, viu? Para falar, gente, obrigada até aqui, daqui para cá eu vou, né, sei lá, vou vender roupa de novo. Caminhar sozinha. Né? Por aqui. quê? Porque isso aqui já não faz Você bem pra mim, né? Você Sim. dá oportunidade para outros então e busca sua oportunidade. Isso pra eles, sabe? Falo, gente, quando isso aqui não estiver legal para vocês, né? Não vamos perder tempo, porque o tempo aqui tá perdendo o meu, às vezes até dos colegas. Não, e outra coisa, a gente não trabalha feliz, não. Eu era assim pro serviço também. Eu não ficava em lugar que eu não era feliz, não. Eu não fico, não. Eu também não. A gente trabalha contrariado. Sim. O negócio não sai do jeito que deveria sair. E isso prejudica outras pessoas. Sim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Do tempo que você tem de Cantinho Doce, você tem funcionário que tá com você desde o começo? Eu ia perguntar isso agora. Eu. Mas você tem umas funcionárias que tá com você um tempinho bom, né? Eu tenho já. Tem algumas que tá um tempo bom. Mas assim, não, desde o começo, não. Era só sua mãe mesmo. Era só minha mãe. Saiu da pandemia. Agora, cliente. Tem algum cliente? Tá Tenho. desde as primeiras vendas. Com certeza. Tem bastante. E deixa... Aqui, ó. Vamos voltar aqui no tempo. A loja Cantinho Doce era no Roosevelt.
Era no Roosevelt. E como que foi essa transição pro Santa Mônica? Porque a maioria dos clientes era no Santa Mônica desde essa época? Sim, era no Santa Mônica. Não, assim, tinha bastante ali no Roosevelt também, mas até os que vinham, sabe? Era do Santa Mônica. Então, assim, pra mim aquilo ali me chamava atenção. E como que foi essa escolha de ponto aí? Nossa, a escolha do ponto foi meio louca, como se diz minha mãe. Eu não sei se você vai concordar, a sua visão sobre ponto. Eu tô fazendo uma mentoria que pessoas grandes no comércio de produtos naturais falaram assim que o ponto é 90% do negócio. Você concorda com isso? Não. Não? Ainda mais com iFood. Claro que não. Cara, eu fiquei chocada. 90% do negócio é o produto. É o produto. É o produto. Se você tiver qualidade, você vai vender na porta da escola. Te garanto. Eu já acho que Morro grande de vontade. parte é o Você marketing. acredita? Esses dias eu Divergência de ideias eu aqui. vou lá pra porta da escola vender doce. Ela falou, e ela topa tudo. Inclusive, ela levou esses dias, eu falei, Maria, vamos vender uns doces lá nessa escola, você vai vender mais que eu aqui na loja. E ela topa. Ela foi e não tem vergonha, não. Vende. Só que aí barraram ela. Falou, não pode. Antigamente não tinha isso, hoje tem, hoje não pode. Não pode. Hoje Mas- não pode nem entrar com doce na escola, ué. Não pode. Mas assim, é claro não que o deixa? ponto também, né, gente, influencia. Sim. Mas essa questão, igual você falou que você acha que é o marketing só vende a primeira vez. Sim, se o produto não for gostoso, ele Não não vai volta. vender. O marketing não Adianta. sustenta Mas se negócio. o produto for maravilhoso e não tiver marketing, Aí depende. Tem negócio que não tem marketing e o produto vende. segura. Com certeza. Por quê? Concordo. Vou te falar por uberlandenses, empresários de Uberlândia, Mas tá? você- Não, eu vou... vocês acham que o marketing é só o que vocês vêem na internet? Não, mas boca a boca também é marketing, É, gente. Mas é por certeza. isso que não é internet. É o boca a boca. Mas Pra boca você... a boca é marketing. Olha aqui, ó. Pra você, Boca a boca é empresário. marketing. Pra você que é empresário, já responde essa aqui pra gente. O que você acha que sustenta mais um negócio? Um marketing digital ou um marketing... Como Boca a gente a fala? Boca a boca. O tradicional, o marketing tradicional. que é aquele panfletinho, que é o cliente indicar para outro cliente. Qual marketing pra você que pega mais? Pra mim, o que pega mais é a indicação. É É o que você assim, prefere? a gente estava discutindo sobre a questão do ponto. Ela falou que é o produto e eu falei que é o marketing. Quando eu citei o marketing, eu falei o marketing geral. Porque existe um marketing tradicional que para mim é o mais fixo. Sim. Que o boca a boca, ele é, É o maior. indispensável. Principalmente em eu não Uberlândia. eu não largo uma indicação boca a boca por qualquer outra coisa, por mais que seja bom. Então, o marketing para mim, por mais que seja o boca a boca, ele é grande parte do negócio. Sim, com certeza. Entendeu? Então, eu Agora, vou o ponto até- é interessante? É interessante. Mas, se não tiver um bom produto, se não tiver a anunciação desse produto, Não, é. Mas é isso que a vitrine do seu estabelecimento é marketing. é marketing. É. Sim, porque o cliente, quando ele chega e ele vê a vitrine bonita ali, né, atrativa, ele vai tirar foto. E ele vai fazer o quê? Marketing. Ele faz o marketing Não, automático. come com os olhos. Sim, Eu já come chego com os comendo olhos. com os olhos. E a gente viu também que você reformou lá, né? Sim, Essa reformamos questão da agora. reforma, o que é pra você? Assim? O que foi essa experiência da reforma? Porque quando é reforma, é tudo novo. E parece que as pessoas ficam tudo curiosas, querendo lá ver como que ficou, aquela Com coisa. certeza. Então, assim, o reformar já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Mas eu, com a dona Eunice falando, pé no chão, vamos devagar. Imagina, tem 11 anos, você quer que eu vou devagar? Mas, enfim, eu ainda vou devagar, com certeza. Né? O conselho da minha mãe sempre... vou levar pra vida isso, porque realmente eu acho que... Tem também o que não arrisca, não petisca, né? Mas, assim, não adianta você arriscar e não tiver um pé no chão. Então, assim, a reforma, o que acontece? Na pandemia, quando eu fui pro Santa Mônica, a gente foi pra lá, era também um cantinho, porque era um espaço pequeno. Pequeno assim, era maior do que o do Roosevelt, mas era pequeno também, né? Acho que o cômodo, quando eu aluguei lá, era 80 ou 100 metros quadrados, juntando com o mezanino, né? Eu fiz uma parte em cima também, ficou grande para suportar a produção. E aí veio a pandemia, 500 pedidos. Falei, gente, o que eu vou fazer? Ô, Né? louco. Mas ainda assim a gente ficou só com o espaço, né? O menor, o cantinho, que era bem ali no cantinho mesmo. E aí eu falei, nossa, e agora, né? Eu pego... Aí o rapaz do lado, meu vizinho, que era uma hamburgueria, ele fechou. Ele Não hambúrguer. aguentou. Ele não aguentou. E realmente, assim... Qual o nome da hamburgueria? Era Tô Com Fome.
É porque Na hambúrguer época, vende só final de semana. Não, na verdade, não era Tô Com Fome, não. Ele já tinha saído, era... Ai, nossa, era do Denner, o rapaz lá, era... Ai, não lembro o nome agora. Porque o outro Tô Com Fome, a gente começou ali junto. Mas o outro eu esqueci o nome. Ele não ficou muito tempo lá, não, eu acho. Ele não ficou. Pandemia, você vende mais essas coisas no final de semana. É verdade. Você tava vendendo todo dia. E assim, eu não vendo só doce, né, gente? É vende porque eu bolo. venho salgado, né? A gente tem salgado, tem sanduíche. O salgado é produção própria também? Tudo produção nossa. Ah, não é nada de fora, é tudo nada, vocês que nada faz. terceirizado, tudo produção nossa. Ah, E aí, por isso que é diferente. Com Não é nada certeza. industrializado. Não, e assim, é outra coisa, né? Que minha mãe, gente, começou. Então, assim, ela nunca que minha mãe aceitava eu comprar um recheio de brigadeiro. Ela fazia o brigadeiro, ela fazia o doce de abacaxi. E até hoje é assim. A gente compra o abacaxi, é a fruta. Porque tem muitos que às vezes usam, né? Um recheio pronto, uma coisa industrializada. Não, o nosso é tudo artesanal mesmo, de verdade. Agora, uma pergunta muito importante. Concorrência e concorrência desleal. Você já lidou com alguma concorrência desleal e como que você lidou? Concorrência desleal. Sim, eu já lidei, mas nunca me preocupei com a concorrência. Que Nunca. isso? Nem pensou. Nunca preocupei. Uau, que resposta. Porque assim, gente, a concorrência, ela existe, entendeu? Mas se eu tiver de olho no meu concorrente, eu vou esquecer do meu. Entendeu? É claro que a gente, né, tem que estar sempre Vendo atento ao que está novidade. acontecendo. Então, assim, mas nunca preocupei com a concorrência. Em 11 anos, você nunca se preocupou com a concorrência. Nunca preocupei com a concorrência. Nunca. É isso. Enquanto estava todo mundo preocupado com você de concorrência, estava preocupado com os seus produtos, com a sua inovação, Sim, na verdade... com a capacitação dos seus funcionários. Ai, teve... Uau! Na verdade, assim, o concorrente tem uns que realmente é desleal, vamos falar sério, porque... Não, tem de tudo. Ai, Essa questão de denúncia, essas coisas, você nunca passou, não? Por causa de concorrência? Porque denúncia vem muito de Cópia, com concorrência. certeza, todo mundo copia, né? copia. É, mas eu vejo Copia, a concorrência, com assim, certeza. quando é desleal é mais na denúncia. Você fala denúncia da vigilância sanitária, essas coisas? tudo. Eles ficam pegando Denúncia esses de trem. funcionário, denúncia da tudo. É, assim, na verdade, eu nunca tive nem... Assim, claro que vai, né? Sim. Vigilância e tal, tem denúncia, sim, como você falou, né? Mas, assim, acredito que já recebi denúncia, assim, de concorrente, mas, assim... Você uma sempre coisa fez o de seu. Eu sempre olhei para frente, para trás e para o lado e com o meu concorrente, porque eu acho que, assim, é o que eu falei. O produto, se ele for bom, né, e você divulgar, como você disse, um marketing muito bom, e você vai fidelizar seu cliente, né? Eu, Thalita, mesmo, por exemplo, eu gosto de comer em outras confeitarias, para mim sentir, né, ver ali a diferença. Você tem um tato bom. E assim, gente, eu não copio nada de ninguém daqui de Uberlândia, né? Claro que tem alguns produtos que às vezes você coloca que Você se inspira. aqui em Uberlândia não. Não tem? Nada, nada, Que eu me nada. inspire. Nem o Alguém Marta que eu- Rocha, todo mundo inspira no Marta Rocha. Dizem que foi criada aqui em Berlândia, né? O Marta Rocha? Dizem que sim. Você ouviu falar isso? Não. Não? Eu acho que... Não. Não, acho Marta que a Marta Rocha, se a gente pesquisar na internet... Não é daqui aí, não, não é do é Brasil? daqui não. É várias versões, né? Né? Mas assim... Sim, a gente experimenta para ver ali o produto, né? Mas eu me garanto, na minha Marta Rocha, na minha leitinho com morango... Não, só de você falar que é tudo. Só de você É falar tudo- que é tudo natural, Sim, que você não trabalha com industrializado, é da diferença no sabor, né? dá diferença no sabor, com É certeza. totalmente diferente. E, Thalita, essa questão do ponto, igual você tá falando, na pandemia que você estendeu pro lado? Na pandemia, a gente estendeu pro lado. Já foi- assim, já foi quando o tava rapaz saiu. finalizando a pandemia, assim. Aí ele saiu, entregou, e eu olhei e falei, nossa, agora é a hora de eu aumentar? Mas aí vem o medo, vem a incerteza, né? E eu falei, será? E aí você arrisca, né? E aí, graças a Deus, deu muito certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Dei E a aí, reforma, cara nova. quebrei uma parede lá de qualquer jeito, vamos se dizer. E coloquei mais umas pistas, né, para complementar a loja. E abri, expandi, né, o Cantinho Doce. E foi passando 1 ano, 2 anos. Falei, nossa, eu preciso de reformar agora. Né, foi agora em janeiro, a gente fechou 16 dias, demos folga
férias coletivas para os colaboradores. E fizemos a reforma. E a loja tá linda. Eu chego assim, eu olho lá para lá, assim, quando eu paro. E falo, nossa, Deus, aquele cantinho se tornou um cantão. Né? Porque realmente, assim, ficou muito grande a loja. Muito grande. Uma coisa que você falou aí, que eu reparo no Cantinho Doce, vocês têm bastante seguidor. Tem, e bastante. eu vejo que você investe muito na questão de filmagem do produto, aquela coisa. Então, Sabe essa quando você vê? questão do marketing é outra coisa que, assim, eu preciso até estudar um pouco sobre isso, sabe? Para abrir a mente, porque... Né, eu vejo que algumas confeiteiras, empresários, né, aí as empreendedoras, uma às vezes é formada em administração, tem alguma formação ali, né? E minha formação foi Cantinho Doce. Sua vida, Na verdade, a melhor na formação. verdade, eu fiz 2 meses de biomedicina e falei, não quero, não é pra mim. Então, assim, e eu fiquei às vezes um pouco engessada. Quando eu sento com alguém de marketing, a primeira pergunta que eu faço, eu tenho que te passar a minha senha, né? Entendi. Mas é que as fotos, que as coisas bonitonas lá, é tudo o povo que faz, velho. Não? O que você fala? Umas Os fotos. vídeos. Eu e a Maria Eduarda. Ah, Não, sério? tem algumas que são profissionais que a gente faz, mas assim, é o que eu ia falar. Eu gosto ainda da coisa ali, sabe, fazendo e... Não, sabe, mas então você olha assim e fala, nossa, parece que até pra sentir o cheiro. Mas você está muito boa. Sim, a Maria Eduarda, ela é boa. Porque Ela é boa. tem umas postagens lá que eu vi vocês mordendo. Eu falo, Dá pra sentir o cheiro e o gosto do negócio. Tá passando Você aqui, doido, ó. hein? Tá passando aqui no celular. Caraca, então tá vocês duas nessa questão. Mais 2. Eu Então- fico no pé, né, Maria? Uma pergunta, saindo um pouco da questão do marketing. Tava até vendo que você tá lendo sobre a autorresponsabilidade, que é muito importante. Geralmente, quando a gente lida com a autorresponsabilidade, a gente lida com 3 situações. Quando você enfrenta a mesma situação, mas algumas pessoas apresentam justificativa. Não tá acontecendo isso por causa disso. Ou fazem piada com a situação. É por causa que eu queria mesmo que acontecesse. Né? E tem outras pessoas que se enganam a respeito daquela situação. Vamos colocar aqui economia. Nessa mesa agora tá economia, sem debandar para a política. O momento atual da economia mudou a situação do seu faturamento? O momento atual da economia Não mudou. depreciou? Não mudou. Não. Melhorou. Não, manteve. Manteve. Sim. Ótimo. Né? Porque o que nós mais ouvimos é que a maioria das pessoas reclamam e se justificam, né, sobre a economia. A inflação aumentou, Sim. mudou E o presidente, não sei o quê. E deixam a peteca cair do lado de cá. E se justificam nisso. Então, nós estamos aqui agora com uma empresária que, mesmo diante de todas as dificuldades que você aí do outro lado da tela está passando, ela não deixou a peteca cair. Qual que foi o segredo disso? Qualidade do produto, né? Porque mesmo com a economia dessa forma que está realmente, eu comprava leite condensado a R$ 1,99, hoje é R$6 uma caixinha de leite condensado. Como que eu vou jogar isso lá no produto? Não tem como, né? Então, você vai diminuir, às vezes, numa luz acesa, né? No desperdício. Você tem que tirar de algum lugar. Né? Mas manter a qualidade. Mas manter a qualidade, com certeza. Então, assim, um dos nossos segredos foram esses. Porque, às vezes, o que acontece? A economia dá uma balançada, né? Ou realmente a economia não tá legal. Se eu colocar um produto inferior daquele que o cliente já consumia, ele vai falar, não, ele não vai voltar mais. Não. Né? Então, assim, a gente segura sempre a qualidade do produto e tenta, né, reduzir em gastos desnecessários. Que dá pra reduzir. Exatamente. Ô, Thalita, e você concorda com aquele velho ditado que engorda o negócio é o olho do dono? Nem sempre. Você acha que não? Não, nem Então, o que sempre. engorda o negócio pra você? É porque, assim, eu não sei se é por fase, porque no começo a gente fica muito, né? Sim, eu não falei, eu fiquei um ano. No começo. Um ano de domingo a domingo. E assim, gente, não abro mão de abrir minha loja no domingo, porque domingo é o dia que todo mundo quer comer doce. Não, é o que mais vende. E não tem nada aberto, Não tem nada aberto. É o dia que então, mais assim, vende. Nem de o qualidade, dia- não vou falar. Não, mas é mal de Exatamente. Uberlândia, tá?
Domingo é o dia que mais vende, porque ninguém quer abrir no domingo. Por isso Entendeu? que é isso, Então, assim, é o dia que mais vende e... lucra no domingo. Quase todos os empreendedores que abrem no domingo falam, tem dia que... Até o Amorim aquele dia falou com a gente, o né? domingo eu vendo mais que meio de semana. Sim. Entendeu? Com Mas certeza. aqui, um ponto, quando você fala assim que nem sempre, é porque hoje o seu negócio está estruturado. Então, você consegue olhar para outras bandas, né? Então, assim, mas com a gente- certeza você tem que estar. a gente tá ali todo dia, não precisa ficar o dia inteiro. É. Mas dá uma carinha assim, para as pessoas saberem que você tá... Não, eu ainda tô sempre lá. Tem dia que eu chego 7 horas da manhã e é até 9 horas da noite. então, é isso aí. E com certeza faz o diferencial. Porque ninguém pode ser o melhor funcionário. Eles não tem um time, parece. Por isso que eu te falo que é dom. Empreender é dom, sabe por quê? Não é todo mundo que aguenta, não. É questão aguentar o processo. Sim, o processo. Não é. Eu te falo isso porque, assim, é igual quando você trabalhou CLT, você se via naquilo lá, porque, tipo assim, eu quando eu trabalhava CLT, eu queria ser dona da empresa. E aí, muitas das pessoas até implicavam comigo por causa disso. Você acha que você é dona, que você manda aqui? Porque eu sempre quis fazer as coisas muito certo. Muito certo. E aí, quando a gente faz tudo muito certo, dependendo de onde que você trabalha, quanto maior a empresa, pior é o negócio, você é muito... Como se diz? Perseguido. É verdade. Porque hoje você pode contar nos dedos quem é honesto. Então, eu na minha empresa, eu já não aceito essa questão de perseguição. Então, Não assim... pode ter. Porque você perde funcionário bom por causa disso. Exatamente. Assim, a gente tenta sempre estar ali, entendendo? Entendendo o que está acontecendo, né? Sempre orientando eles, porque realmente tem isso. Aquele que se destaca mais, às vezes, ele vai ser perseguido, né? Então, assim, como eu estou presente sempre, então, assim, algumas coisas que chegam, Thalita, isso, aquilo, nem sempre eu vou dar atenção, né? A gente vai observar e tudo. Mas, assim, acho que é o olho do dono que engorda o gado. Não é? Tem que estar liso. E você acredita... Você tem que estar, não adianta. Você acredita que o sucesso é treinável? Que hoje você tem habilidades que antes você não tinha, que você persistiu em conseguir essas habilidades e treinou até ficar melhor ainda? Ou você acha que as pessoas são predestinadas a ter sucesso? Nossa. Ou você acha que se você for persistente, você... Eu acho que é a persistência, é o processo, né? Não é fácil, porque assim, se eu for falar aqui das minhas lutas, das coisas difíceis que eu passei, eu acho que vai... Eu já teve gente que falou, nossa, como que você deu conta? Como que você resistiu, né? Mas resisti, e assim, eu mulher, mãe... solteira, né? Criei a Maria Eduarda sozinha, casei agora há pouco tempo. Então, assim, não foi fácil, né? Deixar a minha filha com 10 anos, às vezes, a gente morava perto da loja, assim, quando ela era mais nova, mas eu já deixei ela doente, com febre, né? Ficar conciliando, e eu tinha que conciliar. Não tinha outra E opção. assim, o processo da minha filha olhar para mim e falar, sua empresa é mais importante do que eu. Então, assim, eu explicar aquilo para ela. Então, aquilo é um processo. E eu tenho, por exemplo, colaboradoras que desistem num mês. Falam, eu não vou abandonar meus filhos, eu não vou abandonar minha família. Né? Então, assim, Thalita, mas para você é mais importante a sua empresa do que a sua família? Não, eu consegui conciliar os dois. Né? E eu falo assim, gente, a minha geração eu tenho que trabalhar. Entendeu? Aí, mãe solteira, né? Ela... precisava de quê? De uma boa escola. É o que eu sempre prezei para ela. O que eu prezo o futuro dela. Trazer qualidade, né? Com certeza. Então, assim, com certeza eu fiz escolhas também. Nossa, sim, né? duas Abdiquei coisas... a minha vida também. Muito com certeza. difícil. E é duas coisas pesadas, né? Você pôr serviço com família. Eu Com lembro certeza. como se fosse hoje. A minha filha completou 18 dias. E eu fui com ela... com 18 dias, com a babá que eu contratei, tirar os pontos na médica e fui fazer uma audiência trabalhista. Gente. 18 dias. E Tem a faz. babá que não deixa... E aí a gente se condena tanto. Nossa, Thalita, a gente fica se culpando, se cobra, né? O tempo todo. Então, essa é a Thalita Fica agora, o dedinho né? da criança
Seu trabalho é mais importante. O dedinho Sim. da sociedade, que todo mundo Com fala que você é certeza. doido. E você mesma aponta o dedo pra você. Eu acho que o pior julgamento é o E próprio até julgamento, hoje, ó, a Maria né? Eduarda já tá grande já, né? Às vezes eu tenho demandas na loja que eu Uau. chego em casa e a demanda continua. O WhatsApp, que eu tenho que atender, eu tenho que falar, eu tenho que resolver. Então, assim, às vezes ela fala, mãe, mas seu serviço, você chegou em casa já. Então, assim, empreender é exatamente isso. Você sabe que você vai chegar em casa e que seu telefone tocar, você tem que atender. Porque você é dona do negócio, então como que você vai lá? Não, eu vou colocar aqui no modo avião e pronto. E é uma construção, né, pra gente Sim. abdicar. Pensa, 11 anos da sua vida dedicado. 11 anos. E do Neida você vai falar assim, não vou fazer mais isso, não. Simplesmente porque eu não consigo cumprir com as minhas responsabilidades. É loucura. Uma coisa é a gente não querer mais, igual você falou no começo. Então, tipo assim, pode ser que amanhã eu não tô feliz mais e eu Sim. quero fazer outra coisa. E tá tudo bem, você tá no seu direito. Mas pensa, você perdeu um negócio porque a gente não teve a capacidade de conciliar, né? Administrar. administrar. Eu acho que Exatamente. essa dor aí, eu acho que ela dói mais. Eu não sei. Porque, na verdade, não é só a sua oportunidade, é a oportunidade do seu filho também, né? Sim. Porque seria Porque uma, é igual você uma falou, você coisa- pensa na escola, você pensa em tudo. Em tudo que você num vai... parquinho, num brinquedo, tudo numa que você vai roupa, oferecer. numa saúde. Mas assim, quantos Melhor. domingos, né, finais de semana que ela passou sem estar no parquinho? Vários. Quantos finais de semana sem poder sentar ali numa mesa e tomar um café em família? Vários. Mas assim, para mim, né, como mulher, como mãe, como empreendedora, eu sinto orgulho da minha história, né? E hoje, assim, a minha filha, eu não arrependo nada. Mesmo ela tendo falado, mãe, mas você prefere escolher a empresa do que eu? Ali naquele momento ela não conseguia entender, né, o que estava acontecendo tudo. Eu não arrependo, orgulho da minha história, tenho imenso orgulho. E assim, e ela também, sabe? Que é o melhor. É ver, igual hoje eu vejo ela lá no caixa, administrando, sabe? Começando aquilo ali, aquele movimento, eu falo, nossa, cada dia Que mais gostoso. perto. Isso! Cada dia mais perto do meu sonho ser concluído, né? Porque o meu intuito é que a loja passe para ela. Uau. É. E já que aqui nós estamos trabalhando com uma inspiração para todas as pessoas, um papo de milhões com a empresária de milhões e de milhões mesmo, né? A gente assina embaixo. Eu gostaria de saber quais recomendações, qual que é a sua inspiração hoje? Em quem que você se inspira? Tem alguma confeiteira a nível Brasil, a nível internacional, que você fala, não, eu quero ser igual a ela, ou quero ultrapassar ela? Ou ele também? Tem, com certeza. A gente sempre tem uma inspiração, né? E qual seria essa inspiração? Ela até veio aqui em Uberlândia esses dias, a carreta, né, da Mariana Perdomo. Sim. Ela, assim, quando eu comecei, eu acho que foi mais ou menos quando ela começou também. A história dela, ela vendia na feirinha, né, assim, eu acompanhei a lojinha pequenininha, né, e eu vi aquilo ali, eu era apaixonada nos doces dela, né, nas criações. A diferença é que ela dá a cara todo dia nas redes sociais, né, ela é o marketing da empresa dela, né. E assim, eu me inspiro realmente nela, me inspirei muito nela no começo, né? Muito. Ela nova também, ela não tem filhos, né? Não é casada, era solteira e eu acho que era o que me confortava. Você tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo, porque a gente, o ser humano, a gente, como que eu falo a palavra? É mais fácil você culpar alguém, né, do que você assumir a sua responsabilidade, incapacidade, algumas coisas assim. Então eu olhava e falava assim, não, mas ela é assim porque ela não tem filho, ela não, né, ela tem ajuda, ela tem isso. E assim, a história dela é linda também. Então, assim, ela foi uma grande inspiração, ela é sucesso, agora eu falo nível Brasil, né? E agora eu passo, Maria Eduarda, inspira. Agora é Perdomo Doces, né? Eu falei pra ela, inspira que, assim, é sucesso. E ela realmente, assim... E eu vou te falar, metade do berlandense que eu acho que conhece essa confeitaria foi de tanto eu falar.
Porque eu falava muito dela. Ah. Se entrasse uma confeiteira lá no Cantinho Doce, eu já tacava logo. Falava assim, ó, minha inspiração é isso aqui. É isso aqui. Então, Eu tô conhecendo agora, tá? E eu sou apaixonada por doce, viu? Nós já vai Pergunta ter que fazer, aqui, ó. Nós já vai ter que fazer ela... Você Então, já se assim, conhece pessoalmente? Não. Nossa, olha Não. aí a oportunidade, Olha gente. só. E ela veio em Uberlândia, eu não tava De aqui. chegar até você. Fui lá já também, ela é de Goiânia, a confeitaria dela já tem em Goiânia, tem em Brasília, tem várias, né? E ela, assim, realmente é... Nossa, os doces é perfeito, realmente é sucesso. E você pensa em abrir franquias, curso para o pessoal aprender, fazer confeito, Abrir outra loja. abrir outra loja. Abrir outra loja. Dá para comprar Franquia não. franquia não? Não. Mas eu acho que é porque é um passo de cada vez. A franquia Sim. só vem depois que você tem mais. Porque você E tem que... a franquia, assim, é um processo... Porque geralmente a franquia ela vem de algo que já deu certo. Eu enxergo o Cantinho Doce como Então, Tipo quando assim, a gente começou, tinha muita procura. Você não quer franquear? Até teve investidor. Não, eu vou investir e tal, vamos franquear seu negócio. Mas, assim, não era meu intuito e, assim, pela dificuldade do processo. Inclusive, essa confeitaria, eles não têm franquia também. Não sei se vai ser intuito vender, não faço nem ideia, né? Mas, assim, o processo, né, da confeitaria ali, da criação, porque a partir do momento que você franquia, você tem que ter tudo ali, né, na ponta. Tem que ser muito... E tem que bem ser feito. tudo igual. Tudo igual. Então, assim, foi uma coisa que no começo eu pensei, mas depois, lá na frente, eu falei, não é o que eu quero, né? Mas em abrir outra loja, sim. A gente, inclusive, Maria. tem planos. Maria. vai escapar não, hein? Tomara que seja pela região sul aqui, pra ficar mais pertinho da verdade, por que gente. não? Né, entendeu? Porque... Esse monte de empreendimento aqui já compra logo um andar. Nossa, e eu vou te falar um negócio. Não tem bonzão assim pra esse lado de cá, sabia? Não tem sei. mesmo. Não tem, não, gata, não tem. Eu te falo isso porque a gente... A gente já tá te passando de antemão uma pesquisa de mercado, de campo, de quem não mora tem. aqui, que não já tem. estamos te dando uma dica já. Entendeu? Você dá dicas pra nós dá dica pra vocês. Mas, Thalita, foi um ponto bom que você tocou aí. Do seguinte, igual é Mariana, né? Mariana. A Mariana coloca a cara dela à frente, né? Das redes sociais. Ela faz o próprio marketing. Pra você é uma dificuldade aparecer? Você sente que é uma dificuldade? Você fala, mas por que você acha que é uma dificuldade? É um bloqueio? Você não gosta? Ou você não tem tempo? O que é? Não, acho que às vezes é uma dificuldade mesmo, assim, sabe? De aparecer, igual as entrevistas. Às vezes eu falava, mãe, é você. Ela falava, não, é você. E claro que teve algumas que foi eu e ela, mas a maioria foi só eu. Mas, assim, mais é uma dificuldade mesmo. E assim, eu tenho dificuldade, às vezes, não é a dificuldade, eu fico chateada, na verdade. Quando eu entro, por exemplo, eu faço uma postagem e eu vejo um comentário negativo. Sabe? Que às vezes, que não é do meu produto. Sabe? Então, é onde que envolve, às vezes, um mau atendimento. Então, assim, aquilo ali me deixa extremamente... E às vezes a pessoa nem foi mal e, assim, atendida. é normal, né, Pode ser gente? até um concorrente seu lá, tem. falando alguma coisa. Sim, então, por Né? exemplo, já aconteceu comigo como cliente que eu não vou pra rede social pra detonar ninguém. Porque, assim, gente, todo mundo erra. Né? Tem erro que é aceitável e outros que não. Então, assim, manda uma mensagem, tenta falar comigo, mas não te queimar ali na rede social. Sim. Porque, assim, isso é pesado, eu acho pesado. Né? Igual agora a gente fez a reforma, né? Eu até falei, nossa, eu preciso de chamar o pessoal pra vir, né? Mas aí eu pensei, falei, não, eu vou dar uma segurada ainda pra ver. Então, isso criou meio que um bloqueio. Por conta, às vezes, né, que a gente falou lá atrás, não sei, concorrência desleal. Ou, às vezes, realmente aconteceu um mau atendimento, né? Um erro ali do produto. Então, assim, às vezes eu criei meio que um bloqueio. Um trauma, você ficou traumatizada. Sim. Sabe por quê? Pensa aqui, ó. Vamos assim, nós vamos... Essa questão do marketing aí. Você tem que pensar que o seu produto, ele é 10 vezes melhor. Não só o seu produto, o seu negócio, tá? Esquece o produto, porque quando você vende, não é só produto, é um combo. O atendimento, Sim, tudo entra, né? Com certeza. Então, assim, você tem que entender que você acerta 99%.
1% te hateando lá não é nada. Se tiver mais do que isso... A rede social, eu E falo... eu queria saber de você. Ele é bom por um lado, mas só para mim não esquecer que me perder. Mas às vezes acontece do cliente ficar insatisfeito com alguma coisa. A primeira coisa que ele faz é ameaçar. Sabe? Ele te ameaça. Eu vou pra rede social, gente. Hoje, isso pra mim é... Pra quê? O que você vai ganhar com isso? Queimar, entendeu? O estabelecimento. Se a pessoa chegar até você, ela vai resolver muito mais rápido e fácil do que na rede social. Porque até chegar a você, ela já prejudicou todo mundo. Sim. E prejudica mesmo. E não prejudica só você, prejudica todos os funcionários, todo mundo que tá ali. Então, a gente sempre, sabe, tenta errar o mínimo com a questão do delivery, né? Você pensa você entregar 400 pedidos. Até hoje, o nosso delivery, eu não tô querendo me engrandecer, não, mas de fonte segura que a confeitaria que mais entrega delivery em Uberlândia chama-se Cantinho Doce. Cara, e de delivery, então, eu lembrei do negócio aqui na pandemia que você passou. Que eu acho que é porque você entregava muito mesmo quando eles parou lá na sua porta. Greve, eles queriam fazer greve. Aí eu fiquei pensando, Gêmea, o que você tem a ver com isso? Então, e minha entrega ela é 100% terceirizada pelo iFood. Os entregadores não são nossos funcionários. Né? E o cliente, às vezes, ele não sabe disso. Né? E às vezes eu aparecendo, falando, contando, explicando, até ajudaria. Né? O cliente, às vezes, acontece, por exemplo, o entregador pega um pedido, né? Eu não sei o que ele faz ali com o pedido, se empinou a moto ou se realmente foi um acidente. Tem muitos que não gostam de entrar no condomínio, gente, né? É o que eu falo. Pra entregar, não gosta de entrar no condomínio, não gosta de esperar na porta. Não, eles não gostam de esperar nem lá na porta. Então, é o que eu falo, né? Às vezes o aplicativo ele não atualiza ainda. Eles ficam desorientados lá na porta. E xingando a gente. Tipo se você não dá conta, você fecha isso aí. Sabe? Eu já tive coisas eu fui ofendida como pessoa, como mulher, me senti ofendida por entregador. Não. Entendeu? Por cliente. Gente, calma. Aqui é o que você perguntou. A Thalita, fora disso, eu sou um ser humano. Sim. Entendeu? Eu sou um ser humano que, não é porque a empresa é minha que eu vou dar conta de tudo isso aqui. Né? Que é tudo Nem perfeito, sempre a gente né? dá conta de tudo. Então, realmente algumas coisas me deixaram traumatizadas ao longo do caminho. E um recado que vai para todo mundo... E que eu, na qualidade de quem está à frente dos meus negócios, quem trabalha com a internet e quem já advogou, porque eu já fui advogada durante 12 anos, é que a internet é uma excelente ferramenta para tudo, coisas boas e coisas ruins. Atrás de todo negócio existem pessoas, humanos, pais, mães, pessoas que têm sentimentos. E se o seu intuito é resolver o problema... Resolva com quem realmente vai resolver. A internet nem sempre resolve o problema. Não sou contra e não deixo de recomendar a vocês de utilizar as redes sociais como ferramentas. São as melhores ferramentas. Mas entrar em contato com a pessoa não vai quebrar o seu dedo, não vai te machucar e vai botar você de frente com quem realmente vai resolver. É o dono dos bois que resolve, tá? Até chegar... o seu vídeo que você posta nas redes sociais, o seu comentário, muda completamente o contexto. Porque vai fazer uma divisão de público entre pessoas que acham que você está certo e pessoas que estão lá dentro, que são sustentadas por aquele negócio, né? Que tem família que é sustentada por aquele negócio, pessoas que estão lá dentro vendo o que realmente acontece. Entendeu? Então, antes de qualquer coisa, simplifica a situação, Thalita. Tá acontecendo isso, o que está acontecendo? O que nós podemos fazer para resolver? Se o intuito for resolver. E não sou contra ir no Procon, não sou contra falar nas redes sociais, mas para aquilo que realmente exista a necessidade. Existiu a necessidade, pode falar até com o Papa, mas se não tiver necessidade, se quer resolver o problema, se não quer ser oportunista, né? Hoje eu falo assim, né? Eles nem falam, eu vou chamar a polícia, eles falam, eu vou para a rede social. Então, gente, isso aí se tornou uma coisa, né? E aí, você pensa, nossa, a gente, né, faz todo um trabalho aqui pra... E quando a gente quer consertar. Sim. A gente não é os nossos erros, A gente quer consertar, porque é errando que a gente vai melhorar também. Mas tem coisas que é como eu disse, né? Não tem como você ficar errando.
né? Mas quando a gente errar, a gente quer consertar aquele erro ali com prejuízo mínimo, principalmente para o cliente. Mínimo Porque possível. o que eu sempre falo para minhas colaboradoras, né? E assim, meus clientes, nossa, que a gente falou desde, né, lá do Roosevelt que eu tenho cliente, quem sustenta o nosso cantinho doce, eu falo para elas, né? São os clientes. Então, sem os clientes, a gente é o quê aqui? Né? Então, mas eu acho que tudo tem que ter um respeito, né? Uma comunicação. Um equilíbrio. Um equilíbrio. E assim, eu tento sempre Da, isso. da mesma forma que os clientes têm os direitos, nós também temos, né? Que tem hora que os clientes esquece que a gente também tem. Entendeu? Então, a E gente nós tem- somos clientes também, tá, gente? Vocês têm que tomar cuidado até com as ameaças. Ai, tem um concorrente que eu adoro, aliás, que ele não brinca em serviço, Ele não baixa a bola, não? Não, de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem que ter senso. Em falando em coisa boa, gente, a gente tem umas amostras aqui pra você que ainda não é cliente. Pra você que é empresário, que quer colocar algo diferente na sua empresa, um aniversário dos funcionários. E assim, doce, bolo, salgado também. Salgado. Toda festa tem. Toda ocasião que você quiser comemorar, vai ter algum desses aí. Para sua empresa, para sua casa, para o seu negócio. Thalita, pega aí pra gente mostrar pro pessoal de casa o que a gente tá falando. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho só. A gente pediu para pouquinho. trazer porque a gente come com os olhos e no nosso caso, olho de mineiro é na mão. Então nós estamos aqui sendo sinestésicos, sentindo Então- cheiro, tudo, gente. Não, por e, ó, vocês, tá? E já começa aqui a questão do cantinho doce. Uma coisa que eles têm de diferencial é questão, gente, ela tem todo esse cuidado. Não é embalagem mal feitinha, aquela coisa sem graça. Então é toda personalizada, porque aqui é algo para você já dar para alguém que você gosta, entendeu? Para você presentear. Então, e isso aqui tudo é criação sua? Sim, inclusive a gente tá dando uma Inovada na logo? inovada na marca, né? Na logo, nas cores. É isso. mas Gente, tudo mas criação. olha, tá muito chique, ó. Pensa. Não, deixa eu te contar. Uma vez comprei um chocotone. Aí vem todo bonitão. Do cantinho tá? doce? Do cantinho doce. Comprei um chocotone pra dar. Aí, todo bonitão. Vem estilo aqueles da Cacau Show. Você comeu bonitão. ele? Não, não gosto. Gente, não gosto de chocotone. Poxa, eu teria Nossa, eu comido. também não. Não gosto, Não não. gosto também. Não é. Eu gosto de bolo, tudo que vocês me amam. Chocotone, panetone, passo longe. Quando eu cheguei com a sacolinha, a pessoa já olhou e falou assim: você tá brincando que é do cantinho doce? E eu falei, nossa, você acertou demais. Porque tudo que você compra lá não tem nada que é ruim, gente. É tudo muito bom. A coxinha de vocês com aquele catupiry é perfeita. Gente, é engraçado quando eu chego nos lugares, assim, por exemplo, tem uma festa de família, eu sempre levo, sabe, alguma coisinha, mas tipo, já olham assim, eu Já falo, tá eu devo doidinha, ter né? cara de Eu tô doce. sentindo cheiro, gente. O olho dela aqui já tá até brilhando. Que ela... Nas festas de família, Nossa, o que, que tá você muito fala? bom, gente. Muito Todo bom. mundo já tá na expectativa do doce, Ó, né? essa mesmo pra vocês não. aqui, ó. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eles não. Eles nem Gente, imaginam. que isso. Você chegar lá sem doce. Não. Olha isso, Brasil. Olha isso aqui, as mini tortinhas que a gente lançou agora há pouco tempo. Olha que babado versão é esse. Gente, olha que lindo. Não, Ó, vou virar aqui pra vocês. Ah, esse aqui é pistache. Pistaches. Ah, tá caindo aqui dentro. Mas essa aqui é a nossa campeã de venda. Essa aqui é de leitinho? Morango. Leitinho morango é a campeã de venda. Você já sabe, né? No final. Final, tá? Essa aqui, ela... como que fala? Aquele... Floresta Negra. Floresta Negra também, o povo gosta bastante. A leitinho com morango é seu carro-chefe. Essa é o carro-chefe das tortas, sim. Leitinho Gente, morango. isso aqui é mini torta. Tem elas grandona também, Sim, tá? as grandes. Faz a quantidade que vocês quiserem. E pra quem é fãzão de pistache, Pistaches olha esse com babado. morango, Olha que isso ela é daqui, de morango, Brasil. essa. Isso é um lançamento agora. É, pros fãs de pistache. Eu vejo que você gosta muito do visual. Você dá muito apreço ao visual, Sim, né? com certeza. Qual que você acha da gourmetização, por exemplo? Tem uma comida simples e do nada alguém faz algo espetaculoso com isso. Você acha que é interessante ou você acha que não faz diferença? Não, sim, faz a diferença. O gourmet, né?
Mas assim, hoje a minha aposta, claro, porque o gourmet ele já tá aqui, né? O gourmet ele já tá Na embalagem. o brigadeiro na embalagem, né? Mas hoje assim, é o que eu falo, o que não perde a essência, né? O bolo de cenoura com a casquinha de chocolate. O tanto que é bom, gente, você comer algo e te lembrar ali da sua avó, a memória afetiva. Então assim, E vocês já lançaram o cardápio das festas juninas? a gente tá com as canjicas já. Nossa, meu Canjica Deus de do vó. céu. Não vou Aquela dormir canjica essa noite. moreninha. Mas essa questão da memória afetiva, Afetiva. eu acho que é a melhor. Sim, é a melhor. Então, assim, eu acredito, né, que igual veio gourmet, veio... Ai, é tanta coisa que vem, Tanta né, coisa. gente? Uhum. Não, mas, Mas nada assim, supera. nada supera. Nada supera um pãozinho caseiro, Não. uma rosquinha, Nada um supera. bolinho de vó. E assim, na nossa vitrine, você já encontra isso desde quando a gente Abriu. começou, o primeiro dia. Ai, é isso. Primeiro dia, É isso que bolo pega. de cenoura, o brigadeiro. E assim, é prazeroso, né? O cliente tá ali, ele pega, ele fala, nossa, eu lembrei agora da minha infância. Né? Tem um rocambole que a gente faz lá, um de leite ninho. Ele realmente, assim, ele é coisa de vó, de mãe, lá atrás. Então, assim, é outra coisa que eu não abro mão, sabe? Às vezes passa alguns técnicos, né, que vêm dar alguma consultoria, alguma coisa assim, ele fala, não, mas faz isso, aquilo e tal. Eu faço, desde que seja com o meu produto, né? Porque a memória afetiva, o produto ali afetivo, né, não adianta, gente. Isso aí Emoções ele nunca vai é que sair de vendem. moda. Como a gente falou da moda, né? Emoções que vendem. Não, e lembra muita coisa boa. Lembra? Sim, igual, E por comer- exemplo, café, gente. Café agora é que tá bombando, tá em alta. Né, a gente sempre teve café, só que aí, como vem o doce gourmet, veio o quê? Os cafés especiais. Inclusive, a gente já tem lá no Cantinho Doce, né, os cafés. Já sempre teve, né? Café, salgados, mas agora, o que tá bombando? Cafés. Né? E o café vem da onde? Era pra você sentar ali na mesa com a sua família, com a avó. Pão de queijo. Pão de queijo. Biscoito À frito. manhãzinha, Pão de queijo, nós tardezinha. fazemos a receita da minha mãe lá. Então, Aí, assim, bolinho de É chuva. diferente. É diferente, É com diferente certeza. do congelado. Então, assim, hoje infelizmente, isso eu falo porque, além de eu ser a proprietária lá do Cantinho Doce, eu vou na padaria, eu vou na quitanda, é raro, existe, mas é raro você encontrar algo de verdade. Sim. Entendeu? De verdade. Nossa, esse é um ponto muito bacana. Tudo congelado, né? Hoje, Tudo hoje congelado, é tudo a muito maioria industrializado. E quando não é industrializado, vou te falar uma coisa que o povo tem hora... Para quem tem negócios, eu acho que entra muito... Quando você fala da qualidade, entra muito na questão de honestidade. Sim. Como assim honestidade, Larissa? Porque quando a gente vai fazer qualquer coisa que você abaixa, você mantém o preço, abaixa o preço, porque as pessoas não querem pagar, porque acha aquilo ali caro, o produto que você compra para fazer aquela receita, ele barateia. E aí dá diferença. Eu fui comprar um sonho, eu juro para você, eu tenho certeza que eles compraram o doce de leite e colocou água, alguma coisa nele. Que não tinha nada a ver. Tipo às assim, vezes nem colocou, às vezes é o produto industrializado. aí uma mesmo. coisa que era pra Comprou e ser... montou só. Sim. Eu falei, nossa, mas isso aqui é muito ruim. E uma coisa que me dá indignação tem hora... Nossa, aí eu fazendo barraco, tem hora que eu sou meio barraqueira, gente. Não é que eu sou barraqueira. Não, segura esse babado, Larissa, calma. Não é questão de ser barraqueira, eu acho assim. A gente não pode ser feito de trouxa, né? A gente não... Esses dias, nós fomos comer uma quitanda. Você não fica E puta, aí, não? só que assim, não vou nem falar mal do produto, mas foi uma coisa engraçada, porque a Maria Eduarda, ela é muito, além de meiga, ela é muito verdadeira. Aí ela sentou, ela falou, quero uma pamonha. E veio aquela pamonha. Pamonha. Você fica Aí só falando ela coisa falou, boa. gente, cadê o queijo da pamonha? Ela ficou indignada, porque tipo assim, não Tem, sei, ué. né? Toda pamonha tem queijo. Falei, Maria, mas você pediu com queijo? Ela falou, mãe, super queijo. Aí eu falei, então vai lá no balcão e fala com a menina. Aí ela foi lá, né, falou com a atendente, moça, deixa eu te falar, levou o prato, falou assim, não tem queijo na pamonha? Ela falou, nossa, então você foi premiada.
Nossa! Não, mas aí ela fez certo, ela foi lá e falou. Então. Então, assim, é uma Melhor coisa do que ir na internet. é uma Não, coisa, sim, com né? certeza. Mas assim, não. eu falei, gente. Premiada nada, acontece direto. Entendeu? Eu falei, Quem Maria, tem coragem como- de reclamar, vai lá e resolve. Quem não Exatamente. tem, eu sou a passa pessoa que reclama. despercebido. Eu sou a pessoa que reclama. Mas eu sou Eu dependo educada. da fome. Se eu tiver com muita Você fome, reclama? eu tô nem... Eu reclamo, mas eu sou educada. Eu sou educada. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O meu Não, ne- eu não reclamo. Não, eu reclamo. Eu reclamo. A minha preocupação é essa com o meu cliente. Às vezes dele não reclamar e não voltar nunca mais. Mas quando meus clientes vai lá que Entendeu? tem alguma coisa errada, eu falo, nossa, muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço eles demais. Eu falo assim, vocês têm que trazer mesmo, sabe? Porque nem tudo a gente prova. Sim, eu não com consigo certeza. provar tudo o tempo todo na minha loja, não consigo. E aí, quando o Panetone cliente vem mesmo, e você ele acabou tem... de falar, eu nunca comi um panetone Nossa, da eu minha não loja. gosto. Só dou, gente. Então, Mas você eu- lembra da não, sua não amiga, gosto. você pode trazer tudo pra cá, tá? Ah, pode deixar. Você gosta? Não, aqui é o doce puro, tá? Aqui eu tenho que cortar, gente. Aqui tem que segurar. Mas assim, o que acontece? Eu acho que a gente tem que falar. Porque a gente só evolui com as críticas. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, essa questão... Gente, mas aqui, falando da pamonha, as meninas já fizeram coxinha de leite ninho, porque ela vai um morango dentro. Aham. Esqueceu. Sem o morango. Esqueceu. Sim, esqueceu. Ah, Esqueceu entendi. de Pode colocar o acontecer. morango. Não, E pode aí, nesse acontecer. caso, o que você fez? Você tirou a produção inteira? Não, foi poucas unidades. É o cliente que reclamou, a gente trocou, É, obviamente, mas... Pode Nem acontecer. esqueceram, Pode infelizmente. acontecer. Mas, Thalita, pegando um geral, a gente tá encaminhando. Gente, muito bom, vocês viram? Trem rende, né? Ai, quando o povo tem conteúdo. Antes de você encaminhar pro final, Tem só- eu tenho uma pergunta. fala. Dentro de tudo isso, porque é um conjunto, né? Igual você sempre teve à frente desde da organização, da venda, da produção. Por mais que hoje você tem funcionários, né, para fazer algumas coisas, que é igual eu te falei, é aquele negócio. O que engorda o negócio é o olho do dono, não tem como, a gente não pode perder a rédea, porque o negócio desanda. Mas assim, vendo tudo isso, o tempo que eu te conheço, assim, gente, e o nosso contato foi profissional. Olha só pra vocês verem como que é as coisas. Com questão de qualidade e tudo mais, sabe uma coisa que eu vejo em você, assim, que eu falo que é algo bacana? É que realmente é seu sonho aquilo ali. É a sua cara. É a sua cara. Eu lembro certinho, uma vez, não sei que nós estávamos conversando e você experimentou o negócio. Aí você... E olha, gente, ela não faz. Ah, Ela- tem esse detalhe. Ela não faz, galera. Tem esse Entendeu? Então, ela conduz toda uma confeitaria. detalhe. Eu administro. admi- Não faço, eu não... Ela não é a produtora, Eu é a nunca dona, assei um bolo sequer na minha confeitaria. é a dona Eunice, que é o carro-chefe aí, tá, Uau. gente? A dona Eunice. Mas, assim, Consumidora. em questão de Só. produção. E administradora. Então, assim, a Thalita administra um negócio do começo ao fim. E o time dela, o feeling dela pra pegar as coisas na confeitaria é muito... Eu não digo... É uma sensibilidade muito alta, né? Eu Uma sei, foi comer conexão. alguma coisa e eu sei... Nó. Mas não tá bom. Que é isso? Olhou assim... Não tá bom. E eu comendo com a boca mais boa. Não, pra mim tá normal. Que não Eu sei o não que. lembro Você não tá não. E aí, então assim... Mas tem, algo tem também, por exemplo, a vez que eu como e falo... sensacional. Não tem igual, eu falo. É Eu sensacional. falo, gente, não tem jeito, meu doce é o melhor. Então, mas é isso que eu quero te falar. O Cantinho Doce é a sua cara. Entendeu? Com certeza. É assim, um sonho que você realizou e que você tá conduzindo aí pro futuro, que eu não vejo você fazendo outra coisa. Entendeu? Porque você tem um time, e a gente tem muito disso. A gente pode ser bons empreendedores, a gente pode ter vários negócios, porque hoje, quando você vai falar com grandes empresários no sentido de financeiro, eles têm um negócio, mas eles fazem vários investimentos. Mas o principal é o que ele ama fazer. Ele não vai colocar a cara a tapa dele por uma coisa que ele não conduz. Então, essa questão, igual você falou, de fazer compra, é muita questão do controle. E nós que somos empreendedoras, não só empreendedoras, empreendedor, ele tem que ter isso. Se ele não tiver, ele perde a direção. O negócio quebra. E o negócio quebra, e eu vou te falar uma coisa assim, não sei se você vai concordar. Falam que os comércios quebram em 2 anos, comércio não, as empresas quebram em 2 anos
por causa de financeiro, porque a pessoa mexe no dinheiro. Como que você sempre conduziu essa questão financeira? Você se considera uma pessoa bem cravada ali? Sim, com certeza. Centavinhos, tudo certinho, bem calculado? Não, também não. Não tão 100%, mas assim, você tem que saber ali dividir, né? Até onde vai, né? Até onde vai, porque se você começar a misturar a sua finança, o que você gasta ali e gasta com a empresa, entendeu? Misturar o seu pessoal com a empresa, não vai dar certo. Inclusive, assim, né, eu vi pessoas da minha família mesmo, né, que não cresceram porque começaram a fazer isso no começo. Principalmente, que é 1, 2 anos que você falou. Né? Então, 1, 2 anos, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, vou investir para recuperar aquilo, né, para tentar recuperar, para ver o que vai virar acontecer. Aí tem gente que no primeiro mês, pensa, se no meu primeiro, segundo, terceiro mês lá atrás, né, nossa, vendi muito, pegasse o dinheiro e já gastasse tudo o dinheiro. Então, assim, tinha várias coisas para comprar ali para a empresa ainda. Maquinário, né? Nossa, muita coisa. Inclusive, quando a gente abriu lá com 10, 12 mil reais, quando a gente foi para o Santa Mônica, foi um investimento de 280 mil. Então, assim, é um pulo muito grande. Mas aí, 1 ano, o que a gente fez? Controlando toda essa finança, né? Organizando tudo isso para acontecer lá na frente. Porque senão, não acontece. Não acontece. Não acontece, com certeza. Pode fazer? Não, já encerrei aqui. Te dou a palavra. Não, o que eu ia perguntar para você é o seguinte. Você trabalha com o Cantinho Doce presencial, né? Você tem um estabelecimento. Presencial. Mas você aceita encomendas também? Sim, encomendas. Em quais contatos o pessoal pode entrar para pedir, para fazer encomenda? WhatsApp da loja, né? No 321. Todo o seu buffet é disponível para encomenda? Ou existe Todos. um cardápio só? Na verdade, assim, a gente trabalha muito com pronta entrega, né? Raramente eu vou perder uma venda na loja, raramente. Mas lá no domingo eu falo, onde que passa as formigas, não tem jeito, né? Se você não encomendou e quer um doce específico, corre o risco de não ter. Mas a gente trabalha com o delivery, que se você entrar agora, né? Você vai conseguir ter acesso ao nosso cardápio, todos os produtos. Na verdade, não todos. Tem alguns que a gente até retirou do iFood, porque não ia chegar lá perfeitamente, né? E também, assim, gente, para lembrar que no iFood vocês vão pagar mais caro. Sim. A intenção é ir lá no cantinho. Então, assim, todo mundo no Cantinho Doce para conhecer, aproveitar agora essa experimentar reforma, tudo. esse espaço que ficou Lindo. Nossa, ficou Gente, lindo. é uma coisa que é muito boa, pelo menos eu tenho isso. Eu gosto de ir em lugares que a comida é boa e que são bonitos. Sim. Até para você fazer uma foto, para você fazer ali Exato, lá um ficou conteúdo lindo. diferenciado. Então, ó, o momento é agora para vocês ir lá conhecer o Cantinho Doce. Thalita, já passa pro pessoal endereço, redes sociais e telefone para quem quiser. Empresas também, viu? Sim, empresas, com certeza. A gente tem as opções de kit festa, sol salgado, os bolos caseiros, né? Que seja para um café da tarde. Estamos situados ali no Santa Mônica, na Avenida Belarmino, Cota Pacheco, 1136, entre a 0 e a 14. Antiga 0 e 14. Qual o horário No de coração atendimento? do Santa Mônica. O horário de atendimento? Das 8 horas da manhã às 20 horas da noite. Telefones De pra- segunda a segunda. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Telefone de lá? O fixo 3214-8080 e o WhatsApp 99872-8080. E já sigam a página do Cantinho Doce, tá, pessoal? Cantinho Doce E lá tem Uberlândia. lá tem várias. Uau! Recomendo ir. Se eu falar um e negócio recomendo aí- ver a página também. Na hora que vocês entrarem lá na página, vocês já vão querer ir. A vitrine certeza. é daquele modelo lá, tá? E, Thalita, pra gente fechar esse sucesso com chave de ouro, a gente aqui deseja mais e mais sucesso. Obrigada. Tá? Muito mais crescimento aí, tanto na sua vida profissional quanto na pessoal. Duas coisas que tem que andar junto, né? Tem Pra que ter gente o estar equilíbrio. feliz. Com pra gente certeza. tem que ter essa questão do equilíbrio. Que você continue sendo essa empresária de milhões. Né? Obrigada. Visionária, né? Abriu muita mão de muita coisa, mas eu tenho certeza que agora você só vai colher. Exatamente. Né? Então, assim, Colher. a gente abre mão para colher ali no Mas- futuro. É a parte boa. Mas tem uma pergunta que é... Mas antes de encerrar, como a gente está falando de papo de milhões, e eu tenho certeza que você é
a inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo, para nós, com certeza. Qual conselho você daria para quem está iniciando o empreendimento agora, que você não recebeu quando você estava começando? Algo assim. Você vai virar para lá e vai dar esse conselho para as pessoas. Qual conselho você daria para todo mundo e que você não teve? Para chegar onde que você tá hoje. Para chegar onde você chegou hoje. Que é primordial, que não pode faltar para ter o sucesso. Bom, gente, consistência, né? Superar um dia após o outro. Desafios vão ter sempre. E 11 anos, até hoje, eu sou desafiada pela minha empresa. É não desistir, né? Manter sempre um bom produto de qualidade e trabalhar, muita garra. Isso aí, hein? E ó, a gente tá encaminhando pro final e eu só quero passar uma vontade. Tá vendo essa torta aqui? Você já sabe o final dela, né? Gente... Eu já quero encerrar agora. Vamos acabar por aqui. Muito obrigado e uma excelente noite pra vocês. Obrigada, viu, Thalita? Tchau, tchau. Muito obrigada Menina. por ter aceito. Gente, Obrigada. tchau, tchau. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.